Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este nosso primeiro episódio do podcast Investimentos Globais, né? É algo que vários dos meus alunos e seguidores já tinham demandado há bastante tempo. Então agora, né, tenho a honra de acolher aqui o Rodrigo Medeiros, que se aprofunda bastante em fundos imobiliários, a gente vai poder conversar sobre isso. Quero agradecer bastante a presença dele aqui e, enfim, né, dar as boas-vindas, né, para este nosso primeiro episódio do podcast Investimentos Globais. Aqui a gente vai falar não só de como montar uma carteira de aposentadoria de longo prazo, mas também tudo que gira em torno, né, de uma carteira de investimentos brasileira e estrangeira, né, e as adaptações que o investidor ele tem que ter ao longo do tempo. Então, obrigado, Rodrigo, por estar aqui, tá? É uma honra ter a tua presença aqui conosco hoje. Enfim, e para tu te apresentar, então, para a minha audiência, quem é o Rodrigo, né? E um pouco do histórico, para a gente começar a conversar. A gente vai falar bastante aqui sobre o nosso histórico e como que tu tens, né, um histórico relativamente parecido com algumas experiências que eu tive também, que pode ser bem interessante para o pessoal. Legal. Obrigado, Otávio, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no teu podcast. Primeiro, é uma honra poder te conhecer pessoalmente, né? Nós conhecemos já há muito tempo pelas redes sociais, mas não pessoalmente. E uma honra poder ser o primeiro convidado do podcast. Eu não sabia isso, para mim foi uma surpresa, galera. Não sabia. Então, me sinto honrado por esse convite aqui. E muito obrigado e um prazer aí para todo mundo que tá nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Acompanhem o podcast com certeza. O Otávio Paranhos tem uma inteligência incrível, vai trazer muito conteúdo para vocês. Quem é Rodrigo Medeiros? Eu sou um analista de valores imobiliários, né, com registro no CNPI. E eu comecei a investir, na verdade, desculpa, eu comecei a escrever como analista de fundos imobiliários em 2015. Mas, na verdade, eu invisto em bolsa de valores, de um modo geral, desde 2003. Então, minha carreira como investidor começou já faz 20 anos agora. Bastante. Né? Já tem um tempinho. Não que eu seja velho, que eu comecei novo. Sim. E eu comecei a investir em fundos imobiliários especificamente em 2009. Eu comecei a investir em imóveis diretamente em 2008. Comecinho de 2008. Bem na crise ali, né? Bem na crise do subprime, mas na verdade foi a crise do subprime com uma espécie de uma alavancagem da construção civil no Brasil pelo Minha Casa Minha Vida. Tava bombando naquela época, né, a construção no Brasil, né? Exatamente. E eu fui investir em construção civil de Minha Casa Minha Vida. Entendi. Naquele ano. Entendi. Show. E eu investi em construção de casa, Minha Casa Minha Vida, entre 2008 e 2011. E em 2009 eu fiz o primeiro investimento em fundos imobiliários. Comprei um fundo chamado Europar, Euro 11, né? Um dos fundos mais antigos. Na verdade, é o primeiro fundo listado na nossa bolsa. Uhum. E eu disse, opa, isso aqui é legal, cara. Imóvel é legal, putz, tem a recorrência do imóvel, me paga aluguel, não tem a dor de cabeça de inquilinos. Né? Nesse ano, meus pais já tiravam, de certa forma, a vida deles do aluguel, né? Eles não tiveram aposentadoria pelo INSS. Eles, durante a vida deles, compraram alguns imóveis e viviam do aluguel daqueles imóveis. Eu disse, pô, isso aqui é legal porque não vai me dar aquela dor de cabeça. Então, eu comecei a me aprofundar em fundos imobiliários em 2009, apesar de já investir em ações há muito tempo. Quando é que tu tinha começado a investir em ações mesmo? 2003. Tá, então era praticamente ali seis anos. Entendi. Na realidade, tu pegaste um time muito bom, né? Porque acho que 2002 ou 2003 foi o buraco do Ibovespa, né? Naquele período do Lula ali. E depois o Ibovespa teve um desempenho excelente, né? Até 2008 aproximadamente. Mas Otávio, eu não tive assim, um ganho tão expressivo como tu pode imaginar. Sim. Porque eu costumo dizer, né, eu sei que tu também diz, que quando você constrói um patrimônio em finanças, você não constrói só patrimônio, você constrói conhecimento. Sim. Né? E em 2003 eu não tinha conhecimento. Então, como é que eu comecei em 2003? Vou fazer umas análises gráficas aqui, vou ficar milionário, daqui 2 anos tô rico. É isso aí. Né? Então, não foi bem assim. Então, eu fui um pouco beneficiado, né? Dei a sorte de não ter dado nenhuma tacada muito certeira no começo, porque senão eu ia me achar o cara e ia fazer um monte de besteira. Então eu consegui realmente ganhar um bom dinheiro, mas não no nível que de repente seria potencial se eu tivesse uns 10 anos de mercado. Sim. Né? Como eu acabei conseguindo ganhar depois. Teve um intervalo ali, principalmente depois de 2010. Mas quando tu começaste a investir em ações ali em 2003, tu já trabalhava, no caso, então tu já era servidor público. Se tu pudesse situar um pouco essa situação antes, então tu já tinha um capital ali para
para investir, no caso. Não. Entendi, tava do zero mesmo. Então, essa história é bem legal, porque eu passei no concurso público em 2001. 2001. 2 anos antes. Isso, então eu entrei no serviço público em 2001. O que acontece? Eu era bem ferrado de grana. Sim. Tá? Bem ferrado. Como todo mundo que busca um concurso. Perfeito. Como a média das Sim, pessoas que entram no serviço público, tipo, cara, é a forma de eu sair da ferração aqui, Sim. né? Total. Então eu comecei a estudar muito para concurso público. E aí o que acontece? Eu fazia faculdade de educação física, Entendi. Paranhos. E aí eu fazia faculdade de educação física e estudava para concurso. E aí chegou um determinado momento que eu disse, cara, tem alguma coisa errada aqui, porque eu estou estudando direito e fazendo faculdade de educação física. Sim. Né? Não tem muito sentido isso. Eu decidi fazer o vestibular novamente. E aí tive a sorte, competência ou mistura de tudo isso, de passar simultaneamente no vestibular de Direito e no concurso público para a Justiça Federal. Entendi. Então eu comecei a trabalhar na Justiça Federal. E o que toda pessoa, ou a maioria das pessoas que não tem dinheiro, começam a ganhar um bom salário, porque você, quando servidor público, essa acho que é a grande diferença do servidor público, né? Você já entra ganhando um bom salário. Começa bem, depois fica meio que estagnado. Né? Exatamente. Mas você começa muito bem. Então você imagina, eu tinha 20 anos quando eu entrei no serviço público, né? Pô, eu ganhava um salário que eu não ia conseguir ganhar de um modo geral. O que eu faço? Detono. Carro. Não, detono. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um carnê da Renner, porque eu não tinha roupa para ir trabalhar. Então, eu fui lá na Renner, fiz um cartão da Renner, lembro até hoje, para comprar roupa e sapato, parcelar em 6 vezes. Beleza. E, cara, dali foi. Comprei carro, troquei de carro, e passeava, e pá, e tal. Até que, por uma sorte abençoada, no finalzinho de 2002, início de 2003, mais ou menos, sei lá, tava olhando pro teto, assim, e me bateu uma vontade muito grande de empreender. Isso é uma coisa assim que me vinha e eu disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Mas isso é algo interessante que eu vejo até em outros servidores públicos, né? Que a pessoa, ela tem um ânimo muito grande de fazer alguma coisa, de trabalhar, de ir atrás, de bater as metas de provas, de concursos. E quando, teoricamente, entra num cargo, vê que não tem outras metas e quer criar alguma outra coisa para fazer, né? Isso é algo que eu observo também. Então, naquela situação, tu tava buscando empreender de alguma forma, né, também. Exato. E aí, só que aí tinha uma série de complicações, exatamente pelo que você falou. Eu não conseguia evoluir dentro do serviço público porque eu estava num cargo muito bom já, e eu só poderia evoluir depois que me formasse. Então, o que acabava acontecendo? Eu disse, cara, eu acho que eu quero empreender. E aí você olhava, não dava para empreender fazendo faculdade e trabalhando, não tinha como empreender. E eu disse, pô, mas peraí, não posso empreender, mas eu posso comprar ações de quem empreende. Sim. Sei lá de onde é que eu tirei isso da minha cabeça, Otávio. É um negócio muito doido. E aí eu lembro muito bem que eu disse pro meu irmão mais velho, eu disse assim, cara, tu é formado em administração, ele era servidor público também. Por que tu não investe em ações? Sim. Tu deve entender um pouco dessa parada aí, né? E ele disse, porque eu entendo, por isso que eu não invisto. Eu digo, não me contentei com essa resposta aí, não. Pra mim não foi boa, sempre fui muito curioso. E aí comecei a estudar sobre ações. Então comecei a investir e tal, bem pouco, aquela história. Comecei com Petrobras, Vale, aí começou com a história de análise gráfica. E ali dali realmente foi evoluindo. Agora tem um detalhe muito importante, Otávio, nessa história toda, tá? Nesse ano, 2003, eu estava endividado. Eu perguntava, já tinha um dinheiro, eu não tinha nada. Entendi. Literalmente não tinha nada. Eu tinha um carro, tinha uma dívida para pagar dele de 3 anos, porque eu tinha recém trocado um carro. Um carro que depois foi ficar muitos anos comigo, porque daí eu comecei a criar consciência financeira. Mas teve um detalhe muito importante nesse processo. Quando eu comecei a investir, eu comprei o livro do Pai Rico, Pai Pobre. E aí eu li o livro do Pai Rico, Pai Pobre, porque eu disse, pera, deixa eu estudar um pouco. E isso é uma coisa que eu sempre digo para as pessoas. A ideia do investir, ela não é uma ideia só de tipo, eu vou investir, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro. Muda a forma com que você olha o dinheiro. Total. E como você, eu era servidor público, né? Então o que aconteceu? Eu comecei a ir para dentro do serviço público. Então eu tinha ali 22 anos. E eu olhava meus colegas com 40. Sim. Tu deve olhar isso, mais ou menos. Não, eu vejo até colegas com idade maior do que 40, muitas vezes, que também tem uma condição inferior ao que eu tenho hoje, por exemplo, por eventualmente não ter planejado bem, né? Exatamente. E aí eu via aquelas pessoas assim, 40, 45, cara, parecia que... Não quero falar mal, eram colegas, eram pessoas boas, mas assim, era o estilo, né? Eles arrastavam meio que uma bola no pé. Exatamente. Assim, num desânimo com o emprego deles, porque eles não podiam fazer nada diferente daquilo. Então, assim, eles tinham uma condição financeira ruim, porque não tinham se preparado, né? E, ao mesmo tempo, eles não queriam mais estar no serviço público, porque estavam há 15 anos, 20 anos no serviço público.
O serviço público é ótimo, mas qualquer emprego que você ficar 20 anos, Sim. 30 anos, vai cansar. Suga a pessoa, né? Tipo, ela não tem mais energia, né, pra fazer outras coisas. Exatamente. E aí me deu assim um estalo que pra mim foi uma mudança de vida, porque eu disse assim, caracas, eu quero chegar aos 40 anos e poder optar. Sim. Se eu quiser ficar aqui, legal, eu fico com uma puta condição financeira. Se eu não quiser ficar, eu posso ir embora. Olha que coisa doida. Sim. O cara com 22 anos tinha acabado de sair da ferração, gastando que nem um doido e aí consegue ter esse estalo. Realmente era um pouco difícil, mas surgiu muito do pai rico, pai pobre, Sim, óbvio, sim, né? sim. E ali começa, então, a carreira de investidor propriamente dito. E aí eu viro um tarado pelo investimento, né? E aí vai atrás, né? Enfim, é bem interessante essa tua visão de eventualmente poder ter a liberdade de parar de trabalhar, né? Até o movimento FIRE, né? Um movimento bem atual que foi desenvolvido nos Estados Unidos mais sobre isso, né? Hoje em dia no Brasil está se desenvolvendo bastante. Enfim, apenas fazendo um paralelo, né? A minha situação era relativamente parecida alguns anos depois, né? Na realidade, eu entrei na faculdade em 2010, né? E saí em 2016, na faculdade de Direito propriamente dita. Mas desde o início da faculdade eu também pensava em, o que eu posso fazer para empreender a minha família? Eu todo dia eu via, qual é a nova ideia do Otávio? Ele quer abrir uma franquia de coxinha, fazer alguma coisa. Só que daí eu pensava, durante a faculdade eu não posso fazer nada porque eu tenho estágio e tenho a faculdade. Como é que eu vou trabalhar, né, numa empresa? Aí pensei, vou optar então por uma empresa que já existe, vou comprar ações. E foi algo bem parecido até, né, com o que tu mencionaste. Acabei depois entrando para a área do serviço público também, porque em termos de pragmatismo em relação risco-retorno no Brasil compensa demais, né? Mas, e também acabei migrando 12, 15 anos depois, que nem a tua trajetória aí para a área de investimentos propriamente dita, né, mais profissional, financeira. Mas então, se tu puder evoluir um pouco mais nessa história, como que depois chegou o início da tua empresa que tu tem hoje, né? Legal. Então, aí eu evolui como investidor, sabe? Eu acho muito legal. Eu, durante algum tempo, conheci muitas pessoas que investiam e tal. Eu tive um grande amigo meu que foi, de certa forma, um mentor ao longo do tempo, o Anderson Lides, mais conhecido como Small Caps. Acabei fazendo amizade com ele lá em 2006. Também era servidor público, hoje ele é gestor de recursos, né? E o que acontece? Você acabava trocando muita ideia. Na época, você não tem a quantidade de informações que você tem hoje, né? Sim. Então, você trocava muita ideia e com muitas pessoas. E você acabava aprendendo, então eu fui evoluindo. Quando deu 2013, Otávio, eu estava meio tarado pelo fundo imobiliário, eu admito, tá? Então eu comecei a investir em 2009 e eu estava fixo na ideia de que o fundo imobiliário era um produto incrível no Brasil. E de fato era, né? Porque é uma transformação absurda entre o padrão de comprar um apartamento, 2, 3 apartamentos para se aposentar e um fundo imobiliário. Isso. Só que em 2013 nós tínhamos 100 mil investidores, né? E aí você conversava com qualquer pessoa, você conversava comigo fundo imobiliário e tal. Ninguém conhecia. Não, e a pessoa dizia assim, eu quero ver a papel, a escritura pública. E até tem um artigo meu que eu escrevi. Daí, em 2013, eu lancei um blog. Sim. Eu disse, cara, deixa eu fazer um negócio, deixa eu difundir mais o conhecimento para as pessoas sobre fundo imobiliário. Sim. Até uma forma de agradecer à sociedade tudo que eu ganhei. Sim. Era um negócio meio doido, assim. Só que aí eu comecei a escrever o blog, até teve um artigo bem polêmico que eu escrevi na época, depois o blog eu perdi, foi hackeado e perdi tudo, mas foi uma pena. Mas um artigo que eu escrevi é o seguinte, gente, vocês são tão tarados pro tijolo, passa aqui o endereço para mim que eu vou mandar um tijolo de presente para sua casa. E aí o que acabou acontecendo, Otávio? Deu 6 meses de blog e começaram a vir pessoas que queriam um serviço profissional. Sim. Né? E eu disse, cara, mas não posso fazer. E aí fui ver o que tinha que fazer e eu disse, beleza, legal, vamos fazer as provas que a CVM aqui exige, fazer as provas da PMEC. Sim. E aí foi onde eu tirei a certificação do CNPI para começar a escrever. Então, em 2015, eu lanço o produto propriamente dito do Desmistificando a FI. Então, ele nasce totalmente como pessoa física autônoma. Sim. Né? Então, ele fica assim durante alguns anos, até que realmente surge a pessoa jurídica do Desmistificando a FI e depois, hoje, Desmistificando o Research. O grande objetivo era auxiliar os investidores, mas tinha um ponto de diferencial quando eu lancei em 2015. Ao longo da minha trajetória de investidor desde 2003, eu observei um ponto que me transformou no que eu me considero um investidor bom, né? Não sou um Warren Buffett, mas sou um bom investidor. E o que deixava o meu amigo Anderson Lides um bom investidor é você acompanhar o mercado. Uhum. Então você tem uma inteligência de mercado. Por que acaba acontecendo? O mercado caiu. Vai comprar o quê, Otávio? Tem várias alternativas ainda. O mercado subiu. Mas por que tá caro? Sim. No comparativo.
você não está acompanhando nada, você não sabe nada, por chute, porque o valor antes era 100, agora está 200, então está caro. Às vezes subiu de 100 para 200, ainda está barato. Quem acompanha o mercado, fatos relevantes, relatórios, demonstrações financeiras, consegue ter essa compreensão. Então, em 2015, eu lanço justamente esse produto com esse viés, de fazer um acompanhamento do mercado. Porque a minha ideia era, tá, tudo bem, eu faço essa leitura, eu sou apaixonado pelo mercado financeiro, mas as pessoas, de um modo geral, elas não são, ou elas sequer têm tempo. Fiquei pensando o seguinte, eu sempre penso muito no médico. O médico está lá, está clinicando, o cara não tem tempo para ficar acompanhando esse mercado. Então, eu vou escrever para ele e passar essa minha visão crítica de quem, em 2015, já está há 12 anos investindo. Né? Então, hoje são 20, mas na época eram 12 anos investindo. E aí ele vai ter essa visão crítica. E aí foi aí que lança o Desmistificando o Research, até que culmina em 2022 eu saí do serviço público e está exclusivamente hoje me dedicando à atividade de análise, porque aí sim, durante esse processo de FIRE, de que você comentou, quando cheguei aos 40 anos, em 2020, no final de 2020 eu fiz 40 anos. Então, um pouquinho até antes, com 39, eu disse assim, olha, chegou aquele momento que eu queria. Sim. Chegar aos 40 anos e poder escolher. E eu escolho sair. Aconteceu algumas coisas ali que não deu para sair naquele momento, fiz todo o planejamento e saí em maio de 2022. Teve um processo de desapego, porque ficar 20 anos numa mesma empresa, você tem às vezes até um apego emocional. E aí eu saio e me dedico exclusivamente hoje ao Desmistificando o Research, que aí tem um braço de fundo imobiliário e um braço de ações, né? Mas o forte, evidentemente, onde eu cresci bastante foi o fundo imobiliário. Não, sim, é bem interessante essa, perdão, essa tua trajetória, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, que é algo que tu mencionaste, né? Algumas pessoas que me seguem eventualmente sabem que, de maneira geral, eu falo para as pessoas investirem de uma maneira realmente muito diversificada globalmente, com ETFs, etc. Tu mencionaste que um dos diferenciais é, no caso, no mercado de fundo imobiliário, acompanhar o mercado, né? Algo que normalmente para o mercado global não é tão recomendável, porque o diferencial competitivo de um investidor aqui no Brasil é realmente muito baixo, né? Frente ao que ele consegue agregar. Como que tu enxerga a evolução do mercado de fundos imobiliários do que ele era lá em 2009, quando tu começaste, depois ali em 2015, quando tu começaste a empresa, né? E como que ele está hoje, assim, em termos de fato, valor que um investidor mais dedicado consegue agregar ao mercado, em termos de uma precificação mais efetiva, e se ele consegue, de fato, extrair valor acima de uma média, ali como o IFIX, por exemplo. Perfeito. O mercado mudou muito, né? Sim. Eu costumo dizer que nós temos três grandes marcos dentro do mercado de fundo imobiliário. O primeiro deles é 2003, que é quando lista o primeiro fundo na Bolsa. O fundo imobiliário, ele começou em 93, mas o primeiro fundo listado foi em 2003. Então, quando eu comecei a investir, nem existia fundo imobiliário. Sim. O segundo marco é em 2012, quando tem o IPO do BBPO, que nós tínhamos, antes do BBPO, 40 mil investidores, depois do BBPO, 90 mil investidores. E aí, depois, o terceiro marco é em 2019, meio que quando a queda dos juros é muito significativa. Quando estava um aumento absurdo ali de tudo, praticamente. Isso, daí tudo valorizou muito. Sim. E aí abre uma janela de captação muito grande, então surgem muitos fundos imobiliários. É ali que surgem os fundos de recebíveis, por exemplo. Até então, nós tínhamos pouquíssimos fundos de recebíveis, nós tínhamos 7 fundos de recebíveis que tinham alguns anos de vida. Então, nós temos uma evolução muito grande durante esse período. Então, o que acaba acontecendo? É recente. É um mercado bastante recente. Então, a outra pergunta é, o que um investidor mais dedicado consegue extrair? Ele consegue extrair desse conhecimento que ele vai ter de histórico, né? Para, às vezes, evitar alguns problemas que os fundos imobiliários ainda vão apresentar por ser um produto novo. Sim. Eu tenho uma pergunta para ti. No caso, tu considera hoje ainda que o mercado ele é ineficiente de fundos imobiliários a ponto de nós termos algumas gestoras ou alguns fundos eventualmente que, como é que eu posso dizer assim, buscam não usurpar o investidor, mas muitas vezes fazer algumas emissões não ideais, com algumas taxas muito altas, né, que podem diluir investidores, etc. Porque, assim, algo que eu vejo vendo com vários dos meus alunos e da minha própria audiência, em que eles falam que, mesmo passando por todo um ciclo imobiliário que começou lá em 2012, né, quando algumas pessoas começaram a acompanhar o começo do IFIX, aquele período até hoje, a gente já passou por
por pelo menos um grande ciclo, né, imobiliário, em grande medida, em vários aspectos, passou muito perto do CDI, em alguns aspectos até abaixo, vários fundos imobiliários abaixo. Como que a gente conseguiria justificar, né, para o investidor que fala, não, eu estou assumindo mais risco, eu estou no mercado imobiliário, né, e muitas vezes eu estou perdendo para a taxa básica brasileira, quando a gente tem, eventualmente, fundos, né, que diluem acionistas. Como é que tu encara esse nível de sofisticação do mercado de fundos imobiliários hoje no Brasil? Legal, eu acho que tem 2 pontos aí que nós precisamos pontuar. Bem, o primeiro ponto é que o último ciclo de expansão do mercado imobiliário ele encerrou mais ou menos na metade de 2013. Então, todo o estudo que você vai ter de fundo imobiliário, basicamente, ele não consegue pegar um ciclo completo do mercado imobiliário. De alta, né? Porque ele começa já no ponto mais alto desse mercado. Então, o IFIX, ele começa um pouquinho antes, então ele pega um pouquinho desse mercado de expansão, mas ele não pega totalmente a expansão. Então, nós nunca tivemos ainda, durante esse período de IFIX, um ciclo completo. Nós teríamos em 2019, mas a pandemia atrapalhou em 2020. Então, tem um pouquinho desse detalhe. Se eu quiser realmente fazer um comparativo, eu precisaria pegar fundos imobiliários que existiam, por exemplo, em 2006. Aí eu consigo pegar um ciclo realmente completo. Mas aí você tem uma dinâmica muito diferente. Claro, que eram bem menos fundos na época. Né? Isso. E o Brasil passa 10 anos, desde 2013, né, num aperto de PIB muito grande. E queira ou não queira, crescimento econômico é muito importante para imóveis, né? Então você tem um pouquinho desse lado. Agora, o teu outro ponto, né, que é a questão da sofisticação, um ponto que eu sempre explico para todo investidor. As pessoas me olham assim, o Rodrigo do Desmistificando FI, o Rodrigo do FI. Eu não defendo investimento 100% em fundo imobiliário e eu não defendo o fundo imobiliário de forma, vamos dizer assim, cega. Porque algumas pessoas dizem, fundo imobiliário é o melhor investimento. Isso não existe melhor investimento. Isso é impossível de existir. Né? E aí um ponto muito importante é, fundo imobiliário é um produto financeiro. Sim. Quando você entende que fundo imobiliário é um produto financeiro, você vai entender que a pessoa que está no outro lado desse fundo imobiliário, ela está em busca de uma taxa. Então ela vai começar a construir coisas para entregar uma taxa. E aí o que muitas vezes você corre o risco? Pô, o gestor aprendeu a malandragem, né? E aqui eu não estou dizendo que sou malandro, mas aprendeu a malandragem da precificação do fundo imobiliário, que é o seguinte, se eu entrego um bom rendimento 2, 3 anos, cara, o pessoal vai me amar. Ele fica com um ágiozinho ali. E aí eu começo a emitir. Sim. E eu começo a crescer, eu começo a crescer, eu começo a crescer. Entendeu? E o fundo imobiliário ele tem uma mágica para o gestor. Eu não sei se tu já ouviu falar, por exemplo, nós estamos em maio de 2023, né? Isso aqui fica por muitos anos, então é bom pontuar. Mas hoje você tem histórias de gestoras de fundos de ações que perderam 90% do seu patrimônio porque os clientes pediram saque e foram saindo. Isso fale uma gestora. Um fundo e uma gestora, né? Sim. E você tem que fechar as portas porque você deixa de existir. Fundo imobiliário isso não existe, Paranhos. Porque fundo imobiliário é um fundo fechado, ninguém pode sacar o dinheiro dele, então ele é mágico. Então, se eu conseguir fazer uma manobra ali para ficar mais bonitinho durante 2, 3 anos, e aí eu transformar isso num fundo de 2 bi, 3 bi, mas cai pela metade. É 1,5 bi ainda. Então, assim, não estou dizendo que tem safado dentro do mercado, mas é importante que, assim, o mercado financeiro, esse tempo atrás eu escutei acho que uma chamada no Instagram, alguma coisa assim, e o cara diz assim, que o mercado financeiro é sanguinário, então você precisa aprender a lidar com ele. Não, eu diria que é bem sanguinário, mas você pode perder dinheiro, porque é um produto financeiro. Então, quem está estruturando aquele produto está olhando para quem? Eu gosto muito sempre de olhar da seguinte forma, olha, quem está estruturando aquilo, que é a grande maioria, ele está pensando nele, tá? Mas ele sabe que para pensar nele, ele precisa gerar lucro para alguém que está no outro lado da cotação, né? Que é o investidor. Se ele conseguir ligar esses pontos, você conseguiu o melhor dos mundos. Então, você tem isso. O investidor ele precisa ter essa compreensão para poder fazer essa análise. Porque senão vem exatamente o que você falou. Por que muitos fundos não acompanharam o CDI? Emissões mal feitas, emissões caras, tá? Taxas caras. Então, assim, você faz a emissão. Pensa o seguinte, investimento imobiliário, tá? Ele é um investimento muito conservador. Porque você compra um imóvel alugado para receber aluguel. Na minha opinião, não existe nada mais conservador que isso.
Você pode pegar toda a cadeia. Eu comprei o terreno para o terreno se valorizar. Pô, tem vários aspectos. Eu comprei o terreno para construir. Poxa, tem vários riscos. Comprei o terreno para construir e para alugar. Então, eu tenho que comprar o terreno, eu tenho que construir, eu tenho que alugar. Não, eu comprei o imóvel alugado com contrato de 10 anos. Quando compra pronto, é praticamente uma renda fixa, entre aspas, né? Exatamente. Contratado. Só que aí eu pago 2%, 3%, ou como nós já chegamos a ter 4,5% para emissão. Nossa. Cara, um dos investimentos mais conservadores que tem, você está largando com menos 4,5%. Tu concorda que para tirar isso é muito difícil? Né? Então, o que eu costumo dizer? Olha, o pessoal olha muitas vezes, né, gráfico e tal, poxa, mas não ganho no CDI. Tenta entender o que aconteceu. Então, hoje os gestores aprenderam um pouco mais que não dá para ficar fazendo emissão com 4,5%. Sim. E hoje também não precisa mais, porque naquela época que nós tínhamos um fundo de 100 milhões, precisava chegar a R$1 bilhão, porque ele precisava crescer, porque senão também o fundo tem que deixar de existir. E aí, para fazer isso, ele tinha que usar os grandes distribuidores. Os grandes distribuidores cobram caro mesmo. E chegou nesse ponto. Bem, agora não. Agora nós temos um fundo de 1 bi, 2 bi. Sim. E eu consigo acessar com mais facilidade. O que nós vemos? Os fundos cobrando 0,5%, 1%. Ainda vão ter os que cobram caro? Tudo bem, mas aí agora o investidor passa a ter opção, até então ele realmente não tinha. Então, acho que ter esse aprendizado, sim, ele é muito importante. E depois, né, tem uma perversidade dentro do mercado de fundo imobiliário, que é o seguinte, quando é o melhor momento para você comprar imóveis, que os imóveis estão baratos, não é um bom momento para emitir cotas, então sim, ninguém compra. Sim. Quando está no melhor momento para emitir cotas, normalmente não é o melhor momento para comprar imóveis, porque os imóveis estão valorizados, o cap rate está mais pressionado. E o que acaba acontecendo? Como é o melhor momento para emitir, nenhum gestor quer perder a janela de emissão. Sim. Então eles fazem... Emitem, aí eles acabam pagando mais caro nos imóveis eventualmente. E aí o que acontece? Puxa o rendimento para baixo, o investidor sim, fica meio doido da vida, sim, com essas coisas, e com razão. Então você ter, por isso que eu digo, é investir no conhecimento, é você ter a compreensão de tudo isso para saber para qual lado eu vou. E então, até responde um pouco a tua pergunta anterior, né? O que um investidor experiente consegue agregar, sim, nesse ponto? Agrega nisso. No passado, é bem engraçado porque eu estou hospedado aqui em São Paulo, lá na Barra Funda. E aí, quando eu estava vindo para cá, eu passei na frente de um fundo que o código dele é FPAB. Uhum. Ele é um dos fundos mais antigos do nosso mercado. E na época dele, na época que eu comprei o primeiro fundo em 2009, o que nós olhávamos? Tinha ali um imóvel, onde é que é o imóvel? É bom, é bonito. Tem um bom movimento e tal, e era isso que tu olhava. Hoje não, hoje você tem muito mais variáveis. Quem é o gestor, qual é a qualidade desse gestor, qual é a capacidade dele girar os imóveis, comprar novos imóveis, fazer novas emissões, alavancagem, fundo imobiliário alavancado, isso não existia. Sim. Né? Então, mudou completamente esse mercado. Sim. E aí, fundos de recebíveis não existiam. Sim. Hoje é metade do IFIX. E fundos de recebíveis são ótimos, mas são extremamente complexos. E o que eu consigo fazer de besteira em fundos de recebíveis é enorme. Eu sempre digo para as pessoas, assistam The Big Short, que é a grande aposta, que é um pouquinho ali da história do que aconteceu lá na quebra do Lehman Brothers no subprime, lá nos Estados Unidos. Aquilo são recebíveis. Exatamente. Né? E aquilo te ensina, não que isso vai acontecer no Brasil, mas te ensina o que é possível de fazer. Sim, sim. Então, assim, é um mundo mais complexo, é muito mais complexo. Fazendo uma pequena puxada aqui, já para, eventualmente, a análise, por exemplo, de uma carteira de renda, uma carteira de aposentadoria, uma pergunta que é muito recorrente sempre que me perguntam sobre fundos imobiliários, que é a capacidade de reposição da inflação. E quando a gente fala de fundos de tijolos, né, ou seja, de fato comprar imóveis através de fundos, tem vários investidores que muitas vezes eles perguntam, se eu compro um fundo de tijolo, eu posso teoricamente gastar toda aquela renda, a renda que eu recebo, ou eu tenho que fazer algum tipo de reinvestimento? O que tu diria para esse investidor, que também devem te perguntar direto isso daí, né? Ao contrário de um fundo de renda fixa, né, de recebíveis, que é mais fácil de entender que no valor do rendimento a gente tem inflação, então a gente é obrigado, teoricamente, a reinvestir. Em relação ao fundo de tijolos, o que tu diria para esse investidor, justamente considerando essa questão do ciclo, de que eventualmente o gestor ele vai comprar os imóveis talvez um pouco mais caro, porque é quando ele consegue fazer uma captação. O que tu diria para esse investidor que está ali naquela ânsia de gastar todos os 0,8% que ele recebe, por exemplo, por mês? Legal. Eu vou citar
professor João da Rocha Lima Júnior, no Brasil, é uma autoridade em investimento imobiliário. E ele diz que quem acredita que o imóvel te protege da inflação é ingênuo. Sim. Tá? Eu não concordo com o professor João da Rocha Lima Júnior. Não tem problema, você compra o livro do Howard Marks sobre o mercado, sobre o ciclo de mercado, ele vai dizer que quem acredita que imóvel corrige pela inflação é ingênuo. Não existe. Imóvel não tem esse poder de te corrigir pela inflação. Mas o meu cunhado comprou um terreno há 20 anos atrás. Tá, tudo bem, óbvio. Até carro recentemente fugiu da curva. A FIP aumentando. Exato. Você vai ter casos, é indiscutível que você vai ter casos que vai te dar uma proteção. Mas, na média, não te protege absolutamente da inflação. Qual que é a pequena diferença aí? Você falou renda fixa. Então, tem lá a renda fixa, ela me paga juros mais inflação. Bem, eu sei que a inflação está vindo na cabeça, vamos assim dizer, né? Na renda. Então, eu tenho que pegar aquela inflação e eu tenho que reinvestir. No imóvel, uma parte dessa inflação realmente está ficando lá. Tá? Né? Se eu escolhi bem, se eu soube escolher bem, ela vai valorizar aquele meu imóvel. Então, vai ter um certo nível de valorização. Aí envolve uma série de questões, localização, capacidade desse imóvel se reciclar. Antes nós estávamos comentando lá do Shopping Parque Dom Pedro, que é, né, uma monstruosidade em terreno, consegue fazer novas construções. Então, você vai ter alguns fundos, alguns imóveis, que eles vão ter uma capacidade maior de absorver essa inflação ao longo dos anos. Mas ela não é absoluta. E isso é curioso, Otávio, porque quando eu estava me planejando para sair do serviço público, eu sabia que isso era uma ingenuidade, que isso não podia ser, mas eu não tinha um dado concreto. Não existia um trabalho científico. E aí eu estava fazendo um MBA em mercado financeiro e eu disse, cara, eu vou fazer meu trabalho de conclusão sobre isso. É possível se aposentar utilizando os rendimentos dos fundos imobiliários? Sim. E eu posso gastar tudo ou eu tenho que reinvestir? Né? E aí era um estudo de 10 anos para conseguir justamente tentar pegar um ciclo. Começava em 2010 para realmente conseguir pegar um ciclo, né? E acabava no final de 2019. E a resposta foi para você manter o seu padrão de compra com a renda, né? Meio que ignorando o patrimônio, porque o patrimônio tem certas oscilações de mercado. Mas principalmente o seguinte, a minha renda crescer todos os anos com base na inflação. Eu precisaria reinvestir pelo menos 30% do meu rendimento. E isso era numa carteira 100% de tijolo, porque em 2010 nós tínhamos 2 fundos imobiliários de recebíveis, 2 ou 3 fundos imobiliários de recebíveis, tá? Então não dava para fazer isso com fundos de recebíveis. Então, a resposta que eu dou para essas pessoas é não. O fundo imobiliário de tijolo não é mágico. Ele não tem esse poder. E aí eu tenho vários fatores, tá? Eu tenho o fator do fato de que o imóvel não tem o poder de corrigir pela inflação. E eu tenho um fator ali que é um detalhe dos fundos imobiliários. Algumas pessoas criticam, mas eu sempre digo o seguinte, gente, é a característica dele. Aceite e aprenda a usar a seu favor. Que é o fundo imobiliário tem a obrigação de distribuir 95% do lucro pelo efeito caixa todo semestre. O que significa isso? Significa que quando um fundo imobiliário vende um imóvel, toda a valorização dele ela tem que ser devolvida ao investidor. Então, o que acontece? Eu comprei um imóvel por 10 milhões e ele, de repente, esteja valendo 20 milhões. Esse 20 milhões não é uma valorização do céu. Ela é a inflação que fez aquele imóvel se valorizar. Às vezes um pouco mais da inflação, às vezes um pouco menos. Nós temos casos aí de fundo imobiliário que comprou imóvel em 2010 e vendeu em 2020 com valorização acima da inflação. Beleza. E aí ele pega toda aquela valorização e te entrega. Ou seja, a inflação está dentro do rendimento também em fundo de tijolo. Exatamente. Quanto mais ele gerar o patrimônio, mais ele vai te entregar. Então, como os fundos imobiliários estão ficando cada vez maiores, tentando ser cada vez mais eficientes, não sei, poxa, essa propriedade, de repente, ela não vai mais valorizar tanto, essa região já não é mais tão boa. Porque essa é a inteligência do imóvel, entendeu? Às vezes você compra um imóvel, ele valoriza muito porque aquela região mudou, mas aquilo dali pode não continuar. Ou o imóvel começa a ficar velho, diz, poxa, eu vou ter que investir nesse imóvel, então deixa eu vender. Então, os fundos imobiliários vão começar cada vez a fazer mais isso. Então, parte do rendimento deles também tem inflação embutida. Se você não reinvestir, entendeu? E aí, essa que eu costumo dizer para os investidores. Aí muita gente diz, mas o fundo imobiliário deveria poder não distribuir 95%. Mas é uma questão regulatória, né? É uma questão, não é só uma questão regulatória, é uma opção também, Otávio, no seguinte sentido. Porque daí o pessoal diz, mas daí ele não cresce. Mas a obrigação de fazer crescer é tua. Ele está te entregando e, meu amigo, faz o que tu quiser com ela. Eu, por exemplo, hoje eu vivo com a renda do meu fundo imobiliário, né? Então eu tenho minha empresa dá lucro, mas o que eu faço com o lucro que a minha empresa dá? Ela vira mais fundo imobiliário e aumenta o meu poder de gastar. Eu vivo efetivamente com o que eu ganho de fundo imobiliário, né?
eu não quero mais crescer o meu patrimônio ali, tecnicamente, com isso ali. Então, eu gasto. Sim. Eu não quero que fique lá o cara me distribuindo um payout de 25%. Sim. Então, eu tenho uma parcela da minha carteira em ações, uma parcela da minha carteira em fundos imobiliários. Sim. E já tive aí uma parcela da carteira no mercado exterior que hoje eu não tenho. Mas, então, o que acaba acontecendo? É uma opção sua. Sim. Então, a legislação dá isso. E até uma complementação em relação a isso que tu mencionaste, né, de que nem sempre os imóveis eles se valorizam com a inflação, né? Quando a gente pega um estudo do Credit Suisse, que agora foi incorporado, mas ele tinha um estudo até no passado, do histórico de imóveis em vários países do mundo, de 1900 até 2022, que foi quando teve o último estudo, os imóveis no globo como um todo, principalmente em países desenvolvidos, quando a gente pega a inflação média desses países, sim, os imóveis eles se valorizaram 1,5% em média acima da inflação média. Só que a gente tem que pensar que muitas vezes isso é muito próximo do crescimento do PIB, né? Então a gente vê que, de fato, as pessoas enriquecendo, elas têm uma capacidade de pagar um pouco mais nos imóveis em linha com o crescimento da própria economia, né? E que isso daí considera vários ciclos imobiliários, que pode ter períodos em que imóveis não se valorizam por 10, 15 anos. E até algo que a gente vê de maneira mais concreta nos fundos imobiliários, né? Quando a gente pega, por exemplo, por vários sites aí de análise de fundos imobiliários, que a gente vê que tem vários fundos imobiliários de tijolo que tem ali, eventualmente, uma cota que está igual faz 8 anos, 10 anos, muitas vezes. Uma cota não, perdão, um rendimento, né? E uma própria cota também. Isso aqui, em grande medida, faz parte daquela resposta que tu deste, né? Que de 2013 para cá, teoricamente, os imóveis no Brasil estão estagnados aí pela inflação ou até abaixo dela, né? Então seria apenas um complemento para dizer que, em grande medida, teoricamente sim, mas através de vários ciclos imobiliários, né? E de acordo com o crescimento da economia que o Brasil não teve. Exato. Então, em grande medida, talvez seja por isso, né, que os imóveis eles não tenham crescido tanto, né? Mas, enfim, fazendo também um gancho agora em relação... Mas claro. Desculpa te interromper, mas deixa só complementar o que tu falou, dando um exemplo prático, só para as pessoas entenderem isso que você falou da falta de crescimento nos últimos 10 anos. Tá? Eu poderia dar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo só. Em 2013, nós tivemos o IPO de um fundo que o código dele é FVBI11. Tá? O imóvel dele é o imóvel que fica na Faria Lima, número 4.440. É um belíssimo imóvel. Tá? O prospecto dele trava que o aluguel praticado, não era aluguel, não, ele era um imóvel alugado, imóvel que tinha recém ficado pronto, tá? E o aluguel praticado era em torno de R$150 o metro quadrado. Em 2013. No IPO dele. 10 anos. Né? Tá? Então faz 10 anos. Em 2018, 5 anos depois, tá? Esse fundo imobiliário sofria para alugar esses imóveis, que era a região mais premium de São Paulo, por R$95 o metro quadrado. Uma queda aí de 40% praticamente. Isso sem contar a inflação. Sim. Então, olha o gap que nós temos dentro do mercado imobiliário. Sim. Tá? E esse R$95 ficou, Otávio, até um ano atrás. Semana passada, saiu um artigo publicado que hoje ele é o 7º aluguel mais caro de São Paulo, R$270 o metro quadrado. Sim. O que acaba acontecendo? Os aluguéis têm um contrato de 3 anos para ser cumprido. Então, eles estão lá, hoje, na média, em torno de R$140. Veja, era 150 em 2013, hoje está na média 140. Nós temos 10 anos de inflação. Não tem como um investimento imobiliário, ele não vive se eu não tiver um PIB pujante. Sim. Né? Aí tem ciclo imobiliário, você precisa entender sobre o ciclo imobiliário e tudo mais. Só que, e aí entra uma nova fase de ciclo imobiliário, olha o que nós temos hoje, é R$270 o aluguel. Sim. Entendeu? Porque hoje eu tenho vacância zero na Faria Lima. E aí, quando esses contratos todos começarem a permitir essa revisional, então esse meu aluguel vai para cima. Então, é um pouco disso que você falou. Agora, claro, quando eu pego uma janela de tempo muito longa, como você pegou o estudo do Credi, né, hoje o BS, realmente isso é verdade. Tem um estudo no livro do Howard Marks, que eles fizeram na Holanda entre 1600 e final de 1900. E com um investimento imobiliário num rio, tá? Numa margem de um rio lá que até hoje é considerado assim, um bairro muito bom. E aí a conclusão deles é que os imóveis valorizaram 0,20% ao ano acima da inflação. Bem então, próximo. fica bem próximo a isso aí. Então, aí por que entra essa inteligência do gestor também de conseguir entender? Tem determinados momentos que, putz, o fundo dá uma baita de uma valorizada, depois ele vai dar uma desvalorizada. Então, o gestor que conseguir surfar um pouco mais isso, saber fazer um desenvolvimento, vai conseguir. E aí vem o investidor que precisa ser um pouco mais sofisticado.
e não vai dar para escolher mais fundo imobiliário no do Unité lá, que não vai dar certo isso aí. Sim. Um gancho que eu gostaria de puxar aqui, já que a gente está começando a falar um pouco mais sobre renda, estratégia de renda, de uma maneira bem ampla, tá? Como que tu enxerga o papel de um fundo imobiliário na carteira de um aposentado brasileiro hoje, que hoje, né, enfim, nos últimos 3 anos, a gente teve a entrada enorme, né, de opções internacionais para se investir, que não tinha lá em 2018, ninguém falava disso, né? Agora é bem mais, ou seja, a gente tem bem mais opções de renda fixa, de renda variável, de renda variável no exterior principalmente, outras alternativas, risco Brasil, risco político. Talvez, eventualmente, o papel, teoricamente, de um fundo imobiliário pode ter reduzido, considerando a maior gama de opções que a gente tem hoje. Como que tu enxerga isso, né? Enfim, seria basicamente isso. Legal. O que eu gosto do fundo imobiliário é a recorrência dele. Sim. Tá? Então, e aí tem um quesito psicológico. Então, você é um grande entendido de ETF, poxa, fala muito bem e tal, mas eu tenho sempre um grande receio na hora da aposentadoria. Sim. Da ideia do quê? Eu tenho um investimento em que ele não me gera renda, então eu preciso vender o meu investimento. Do ponto de vista psicológico, já conversei com muitos investidores, e para mim mesmo, sim, que vive da renda, né? A ideia de vender para pagar suas contas... É bem drástica, né, pessoal? Parece que dá-se vamos dizer assim, uma certa urticária no investidor. Sim. Então, quando você tem a renda recorrente do fundo imobiliário, ela te dá uma tranquilidade a mais. O que eu costumo dizer? Gente, não dá para ser 100% fundo imobiliário, isso é uma loucura. É incrível. Na minha opinião, o fundo imobiliário é incrível, porque ele vai te dar recorrência, tá? Ele vai te dar previsibilidade daquela renda. Porque assim, Otávio, o maior teste que o fundo imobiliário pôde ter foi a pandemia. Sim, total. Shoppings foram fechados, os escritórios foram desocupados. Minha carteira recomendada, tá, oscilou um pouco o rendimento, mas minimamente. Minha carteira pessoal, minimamente. Por quê? Porque eu tinha uma carteira com uma diversificação inteligente e que fazia isso. As cotas caíram, foi uma porrada sem tamanho, entendeu? Mas o rendimento se manteve de certa forma estável e recorrente. Então, se eu estou ali vivendo daquela renda, isso me traz essa tranquilidade, porque eu consigo ter essa diversificação e eu não preciso de repente vender. Mas aí eu vou estar 100% em fundo imobiliário. Poxa, você citou aqui quantas opções eu tenho de investimento, sim, ações, investimentos no exterior, sim, né? E mais, quando você faz vários investimentos, a tua inteligência financeira aumenta. Você consegue ler os investimentos de outra forma. Eu não chego às conclusões que eu chego hoje sobre fundo imobiliário porque eu só estudei fundo imobiliário. Não, muito pelo contrário, porque eu fui estudar mercado exterior, porque eu invisto em ações desde 2003. Essa inteligência ela vai se interconectando e vai facilitando. Então, assim, a importância para esse investidor aposentado é justamente essa. É dar mais recorrência e previsibilidade naquele dinheiro entrando, sim, todo mês. Todo mês tu vai ter que pagar a tua conta de luz, todo mês tu vai ter que pagar teu condomínio, comprar comida. E assim, por experiência própria, experiência de outras pessoas que eu conheço e vivem de investimentos, o fundo imobiliário, ele é quase que essencial para isso. Rodrigo, dá para viver sem um fundo imobiliário? Dá. Algumas pessoas vão, por exemplo, você é uma pessoa que tranquilamente conseguiria, sim, viver sem um fundo imobiliário. Tem uma super inteligência, uma super capacidade tal de fazer isso e tem um psicológico muito avançado como investidor. A verdade é que boa parte das pessoas que chegam no patamar de viver de investimentos, elas conseguem chegar num patamar de consciência financeira muito grande. Mas eu ainda vejo como muito importante, sabe? É a história, Otávio, das pessoas que conhecem um tio, um avô, um vizinho, que a renda dele de aposentadoria é complementada com um aluguel. Sim. Ele não está muito preocupado se aquele imóvel está valorizando, não está valorizando. Embora o risco específico seja enorme. É loucura. De ficar uma vacância ali, né? E ficar pagando IPTU e condomínio. Né? Você imagina durante a pandemia como é que foi isso, né? Eu conheço algumas pessoas que tinham imóveis físicos e ficaram sem renda. Sim. Né? E aí, faz o quê? Vende o imóvel? É complicado. Não dá para vender o imóvel, entendeu? No fundo imobiliário, então, tem essa importância. Então, eu acho, para mim, ele é fantástico, essencial. Podia ser ações, Rodrigo, paga dividendo. Mas, cara, ações, dependendo da ação, ela paga dividendo uma vez por ano. Sim. Se a situação econômica aperta, ela reduz o payout. E aí você recebe um dividendo muito menor. Ou então você compra, por exemplo, Sanepar. Eu tenho, tá, gente? Então não vão me xingar aí, não. Mas você compra Sanepar, o cara vai lá e diz assim, eu vou pagar dividendos. Sim. Quando? Vou pagar. No futuro, aqui, né? Tá ali a aprovação da reserva de lucros por dividendo, mas não se sabe quando. Tá aprovado que eu vou te pagar tanto de dividendo. Quando
Deus quiser, Sim, eu te pago. Aí você olha lá na tua conta da corretora, tá lá, 9.999 é o ano que ele vai te pagar. Então, não tem essa recorrência do fundo imobiliário. Vai ter por quê? Porque ele, por lei, ele tem que distribuir 95% do lucro pelo regime de caixa. Assim, de maneira geral, né? Enfim, quem me segue e vê o meu conteúdo sobre ETFs globais sabe que, de maneira geral, eu defendo uma carteira mais passiva, né? Ou seja, uma carteira que a pessoa não precisa ter uma ingerência ali mais discricionária. Tu acredita que, embora a gente já tenha um ETF de fundos imobiliários, né? Que é o XFIX, tu acha que tem uma probabilidade ou como que tu enxerga o mercado de fundos imobiliários hoje em relação a possibilidades mais passivas, né? A gente teve de alguns fundos entrando, né, como o ITIP do Banco Inter, alguns de outras gestoras, alguns fundos que tinham uma tendência mais passiva. Como é que tu enxerga isso? Porque muitas vezes depende também de uma eficiência do mercado, uma questão de liquidez, né? Porque um ETF ele pressupõe que tem uma liquidez do ativo subjacente praticamente infinita para ele conseguir aumentar e diminuir o número de cotas conforme a demanda do mercado. Como que tu enxerga o tamanho do mercado de fundos imobiliários hoje, capaz ou não, né, de gerar alternativas passivas para quem não quer analisar fundos imobiliários individualmente? Eu continuo desacreditando a gestão passiva em fundo imobiliário. Tá? Então, quando o ITIP e o ITIT, que tinham outro nome, não vou lembrar agora qual eram os códigos deles, mas existiam outros códigos, surgiram outros, né? O próprio Kizu surgiu com essa ideia também. E eu disse que para mim aquilo ali não ia funcionar, porque o fundo imobiliário, a forma com que o fundo imobiliário foi criado normativamente, não faz sentido. Tá? E eu explico por quê. Bem, primeiro, o ETF não faz sentido, pelo menos hoje. Sim. No futuro, quem sabe? Né? Até porque a gente tem equivalentes no exterior que tem ótimos ETFs. Né? Exatamente. Mas o que acaba acontecendo? Hoje, o ETF, né? Você vai pagar imposto. Sim. E a renda do fundo imobiliário, ela é isenta. Não, certo. Né? Fora essa questão tributária, mas Isso. a questão de liquidez e de tamanho do mercado que poderia propiciar um investimento eficiente, um investimento eficiente passivo. Então, mas aí o problema do fundo imobiliário, especificamente, o mercado hoje, ele já tem um certo tamanho que possibilitaria. Sim. Tá? Mas o grande problema do fundo imobiliário é a regra de distribuição. Então, qual que é o grande atrativo do fundo imobiliário? Né? Distribuir renda. Sim. E o investidor se pauta muito por aquilo dali. E ele tem que distribuir 95% do seu lucro pelo regime de caixa. Só que o que acontece? Quando um fundo imobiliário ele vende um fundo imobiliário, então um fundo passivo desse, né? Um FOF passivo desse, ele vai lá e ele vai vender um fundo. E às vezes ele precisa vender no prejuízo. Sim. Tá? Aquilo gera um prejuízo financeiro e ele tem que ficar sem distribuir rendimento. Sim. E acaba que você perde um pouco dessa atratividade que é o fundo imobiliário. Sim. E aí, qual que é o pressuposto do FOF passivo? Eu vou seguir um índice. Então, eu não vou ter aquela coisa assim, tipo, não, de repente esse não é o momento de vender, porque caiu. E aí, o fundo é bom, não precisava vender mesmo. E aí eu vou acabar ficando com esse fundo, porque eu fico recebendo a renda e consigo manter a recorrência para o meu investidor que quer a renda. Então, esse é para mim, a grande dificuldade de fazer fundos passivos. Então, eu ainda acredito muito nos FOFs, né, que são fundos que compram outros fundos imobiliários, mas com uma gestão mais ativa. Eu acredito que para você ter um fundo totalmente passivo, você precisava ter um mercado mais estabilizado, em que esse giro de carteira ele não fosse gerar esse tipo de problema de não distribuição de renda, porque aí ele meio que descaracteriza o fundo imobiliário. Então a dificuldade que tu enxerga de fato é que perderia a característica da distribuição da renda propriamente dita, né? Esses fundos que você falou do Inter, o ITIP e o ITIT, hoje eles não são mais passivos, né? Sim. Por quê? Porque eles ficaram sem distribuir renda. Sim, que daí o público não gosta. Né? Aí, né... Sim. Os investidores ficaram doidos da vida, porque não tinham compreendido aquilo dali, né? Então o fundo ele teve que rever a sua estratégia para ser mais ativo e poder decidir, não, isso aqui eu não vou vender agora. É um pouco perverso, tá, Paranhos? Porque hoje eu costumo brincar que os FOFs, eles estão todos de mão dada, sim, claro, com um fundo lá que todo mundo gostaria de vender, tá? E ninguém pode vender porque o prejuízo financeiro seria absurdo e ele ia ter que ficar assim, tipo, meses sem distribuir. Sim. E eu brinco sempre, os gestores estão tudo de mão dada, ninguém larga a mão de ninguém, porque não dá para vender aquele fundo imobiliário. Sim. Tá? E vou te dizer que 90% dos fundos tem esse fundo. Sim. Então, assim, tem um pouco dessa perversidade. Mas aí
é uma questão do investidor de realmente delegar aquilo que você fala. Sim, né? mas assim, eventualmente, se o investidor ele entende o fundo imobiliário não como uma parcela para gerar renda, mas se ele só quer, por exemplo, uma exposição imobiliária ao setor imobiliário brasileiro, faria um pouco mais de sentido eventualmente, né? Sim, o problema é que nós não temos esse investidor ainda, né? É uma questão de Mas educação financeira, mas assim, na medida em que a pessoa, ao invés de querer se expor ao ciclo imobiliário comprando um apartamento na planta, ele comprar lá um bolo lá de 30 fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, faz o papel. Não, total, eu concordo totalmente contigo, só que nós vamos ter que importar esse investidor. Eu brinco. Gringos, americanos. pra cá. Eu brinco. Sabe por que eu brinco com isso? Sim. Porque para mim, nós temos um fundo específico que eu sou fã. Tá? Um tipo de fundo imobiliário que eu sou fã, que poderia gerar muito crescimento patrimonial e vai no sentido do que você está falando, que são os fundos imobiliários de desenvolvimento. Sim, que hoje no Brasil é muito pouco, né? Praticamente nada. Praticamente tem um fundo hoje que negocia com desconto de quase 40% do valor patrimonial. Por quê? Porque um fundo de desenvolvimento, ele começa sem distribuir renda. Sim. E ele fica ali uns 2, 3 anos. É igual tu comprar um apartamento na planta, como você falou, para alugar, por exemplo. Sim. Durante toda a construção, você vai pagar e você não vai ganhar nada. Mas está valorizando. Legal. Mas você não vai ganhar nada 3, 4 anos. O fundo imobiliário vai lá e tenta replicar isso e o investidor vende com 40% de desconto do valor que ele comprou no IPO 6 meses depois. Sim. Aí você diz, gente, não faz sentido. Não consegui entender aqui o que vocês fizeram. Qual é a parte de vocês não entenderam que vai ficar 2 anos sem distribuir rendimentos? Então, assim, eu concordo totalmente contigo, mas eu acho que o nosso investidor, ele precisa caminhar muito ainda na educação financeira. Espero que tanto eu quanto você tenhamos sucesso na empreitada de levar essa educação para as pessoas. Porque o Fundo Imobiliário de Desenvolvimento, na minha opinião, ele tem um dos maiores potenciais de crescimento patrimonial do investidor. Ainda mais no Brasil, que é um país que está, enfim, crescendo muito, né? Enfim, quando a gente pega uma estrada em qualquer interior aqui, o que tem de condomínio saindo é impressionante. Exatamente. Né? E até fazendo um pequeno gancho ali com o que tu mencionaste, que eventualmente um fundo passivo ele teria uma dificuldade por causa da questão, no caso dos ETFs que não distribuem, que teria uma desvantagem fiscal. Agora, com mudanças que agora a gente não sabe como é que vai ser no Brasil, mas estão tentando fazer uma MP aí para tributação de investimentos no exterior. Tu vislumbras, eventualmente, uma tributação de fato dos fundos imobiliários? E se isso acontecesse, mesmo que seja uma tributação baixa ali de 10%, tu vislumbra uma mudança no comportamento do investidor ou uma mudança no mercado de maneira geral? Depende. Se ela vinha acompanhada de uma mudança racional, em que eu mudo toda a tributação de todos os investimentos, eu acho que mudaria muito pouco. Tá? O que eu estou dizendo? Hoje nós temos LCI, CRI, CRA, LCA, tudo isso é isento de imposto de renda. Incentivado, né? Então, assim, eu venho e tributo todo mundo. No primeiro momento, assusta o investidor, óbvio, vai desvalorizar a cota, mas depois o investidor vai dizer, mas eu vou vender isso aqui, eu vou para onde? Eu vou para a poupança? Exatamente. Né? Agora, se tu me disser assim, não, Rodrigo, eles vão tributar o fundo imobiliário e vão deixar a Fiagro de fora, vão deixar a LCI de fora, aí é indiscutível que sentiria, porque o investidor vai fazer a conta e diz, não, onde que eu ganho mais líquido? Porque essa é a conta que nós fazemos hoje também. O que eu vejo no Brasil, o problema realmente é a desigualdade com as classes de ativos, né? Enfim, o governo ele quer incentivar uma área, ele tira o imposto dali, mas daí a outra fica cara e aí todo mundo sai, né? É complicado. Isso é meio doido, porque o que acaba acontecendo? Ele deixa assim, uma mais barata e a outra mais cara, só que tudo vai pro preço, né, Otávio? Exato. Então, assim, eu vou tributar o CRI, por exemplo. Tá, ok, mas vai, de certa maneira, de repente, vai pro spread de juros. Sim. Mas aí, claro, se eu tributo tudo, se eu uniformizo isso, aí não. Porque aí eu não tenho para onde correr. Agora, por exemplo, eu tributo o CRI, não tributo o LCI. Vai pro spread de juros? Não vai ter escapatória. Né? Então, por isso que eu digo, depende de como viria. Como nós estamos no Brasil, nós sabemos que as coisas às vezes vêm meio torta. Né? Então já teve algumas tentativas, e teve um projeto de lei em 2015 e teve um projeto de lei em 2021. As duas vezes veio projetos de lei bem torto, não avançaram. Né? Então, assim, é realmente um tema espinhoso, porque, óbvio, tudo que tem isenção um dia pode vir a ser tributado. E até nos próprios fundos imobiliários que a gente observa, por exemplo, uma distorção aí, né? Que a gente tem uma isenção da renda e uma tributação maior no ganho de capital de 20% frente a todos os outros praticamente de renda variável, né? Ações, por exemplo, que a gente tem
uma tributação de 15%, e ainda assim no exterior, por exemplo, que a gente tinha uma isenção, ou faixas de isenção que querem colocar, também poderia ser até inferior aos 20% sem isenção em fundo imobiliário. Então a gente já vê uma distorção aí, né? Exato. Enfim, de maneira geral, então, tu tinha mencionado no início, né, que tu tinha começado a investir com ações, e obviamente depois vieram os fundos imobiliários. Como que tu enxerga o papel das ações em uma carteira de renda de um aposentado brasileiro, por exemplo? Essa é uma pergunta difícil, porque eu gosto muito de ações, eu acho que empresas têm potenciais de crescer muito, então as pessoas sempre ficam aquela, o que é melhor, fundo imobiliário, ações, ETF? Deve sempre fazer essa pergunta para ti, REITs? Não adianta, gente, vou repetir aqui o que eu já falei, não tem o melhor, né? Esse é o ponto, não tem o melhor. É uma coisa simples, óbvia, não tem como existir o melhor. Porque se o melhor existir, todo mundo corre para lá e o risco retorno mudou. Aí ele fica caro e deixa de ser o melhor, né? Exato. É a história da média, né? Sim. Rodrigo, mas dá para todo mundo fugir da média? Não dá, porque se todo mundo fugir da média, a média muda. A média aumenta ou diminui. Sim. Né? Então, assim, esse é um ponto importante. Então, vamos lá. As ações, elas têm um poder de crescer mais. Porque nós estamos na fase do empreendedorismo e aí eu posso ter esse potencial todo de crescimento. Mas, óbvio, o tombo é muito maior. Sim. Tá? E o que eu tenho acompanhado ao longo dos anos é uma dificuldade do investidor conseguir selecionar adequadamente as ações deles. Sim. Então, eu gosto da ideia de eu ter uma parte da carteira de ações, então eu tenho, né, uma parte da minha carteira em ações, porque o dividendo tem mais potencial de crescimento por novos negócios. Então, o fundo imobiliário ele vai estar limitado, como eu falei, é um investimento conservador, vai me dar estabilidade. Poxa, quem que vai me dar de repente um crescimento de rendimento, uma valorização maior, às vezes um giro de carteira? Vão ser as ações. Minha dúvida hoje, Otávio, e aí eu acho que eu sigo um pouco até na tua linha, tá? E vai até um pouco contra, porque eu tenho um produto que faz o research de ações. Sim. Mas boa parte, ou melhor, uma grande parte dos investidores não estão preparados para investir sozinhos. Sim. Infelizmente, eles acabam fazendo muita besteira. Por quê? Eles acabam sendo levados por uma certa ganância e tudo mais. E exige uma dedicação muito grande. Tá? Então, você vai, por exemplo, numa gestora de qualidade que faz gestão de fundo de ações, eles têm 20, 30 pessoas dedicadas a fazer análise de ações. Você tem isso? Você não tem isso. Sim. Né? Quando você, por exemplo, nós que somos analistas, poxa, você vai ligar para um gestor de um fundo imobiliário, você vai ligar para um RI de uma ação, você tem um determinado tipo de atendimento. A pessoa física, às vezes, não vai ter aquela mesma porta de entrada. Uma coisa meio óbvia, né? Ou nem o interesse, né? O que é pior até. Até em fundo imobiliário eles são sempre bem atendidos, sabe? Sim. Mas a dinâmica acaba sendo um pouco diferente. Porque uma coisa é eu atender lá 10, 15 analistas, outra coisa é eu atender 50 mil investidores, né? Então, é uma coisa meio óbvia. Então, assim, eu acho muito interessante para essa ideia do crescimento patrimonial, porque as ações são mais potenciais. Mas eu tenho um pouco de dúvida sobre o quanto esse investidor deveria ter ações na sua carteira. Eu gosto das ações, por exemplo, de distribuidoras de dividendos e tudo mais, mas são tantas nuances, tantos detalhes, que eu cada vez mais me questiono se a grande massa não deveria buscar fundos de ações ou até mesmo ETFs. Aí, investimentos passivos. Investimentos que ele não coloque o dedo dele. Óbvio que no fundo de ações eu também vou ter que investir em conhecimento, porque nós sabemos que muito gestor acaba fazendo besteira, né? Porque, de novo, é a média. Algo que eu vejo, assim, e que de fato acho que tu vai concordar comigo, né, que o grande problema, né, de qualquer investidor, na realidade, é a parte emocional, é a dúvida, né, ou seja, a falta de convicção que a pessoa tem de manter aquele investimento pelo tempo necessário, de maneira geral, para aquele investimento maturar, né. Essa é a grande vantagem que eu vejo dos investimentos passivos, porque se a pessoa ela tem uma carteira bem diversificada passiva, ela tem a certeza, entre aspas, que aquilo ali não vai quebrar, que aquilo ali tende a crescer no longo prazo, então mesmo em um momento de delicadeza no mercado, de crise, ela vai seguir aportando ou vai manter, porque ela tem a convicção de que aquilo ali vai se recuperar. Quando a gente tem um investimento mais ativo, né, um investimento ou em uma ação individual ou até em um fundo imobiliário individual, a gente vai ter situações individuais daquele projeto que mudam todos os dias e que, portanto, sempre, né, a dúvida ela vai voltar para aquele investidor sobre se é que vale a pena ela reavaliar a situação ou não. Como é que tu enxerga essa questão de convicção da tua carteira, não só nos fundos imobiliários, mas também nas tuas ações individuais, no que diz respeito
a tua convicção de manter ou não um investimento em uma situação de crise? Porque eu imagino que tu tinha ações em período de pandemia e que várias das premissas devem ter eventualmente mudado. Como é que tu avalia, né, para ter a convicção ou não em um investimento ativo que tu trabalha? Então, aí você tem que ter esse acompanhamento que eu comentei, né? Sim. Aí quando você tem esse acompanhamento, você entende do negócio da empresa. E aí, se Sim. você entende do negócio da empresa, você fica um pouco mais fácil você fazer a oscilação do seu patrimônio e comprar, às vezes, mais daquele ativo que caiu, ou até mesmo assim, que, poxa, caiu porque tinha que cair mesmo, e o negócio vai ficar pior ainda, então eu vou vender, quanto antes eu vender, melhor. Né? Então você acaba tendo um pouquinho dessa dinâmica. Se você não consegue fazer esse acompanhamento, é onde eu digo, o investidor acaba entrando, às vezes, numa roubada, ou vende um ativo que, às vezes, não é um momento adequado. Então, a convicção vai passar pelo teu conhecimento. Sim. E aí o que acaba acontecendo? Eu costumo dizer, fundo imobiliário é mais fácil de compreender. Ah, beleza, o shopping fechou, ok, vai ficar sem renda. Mas isso aqui não vai ficar fechado para sempre. Né? Infelizmente, muitas pessoas pensaram assim e venderam os seus fundos de shopping muito barato, mas nós sabíamos que isso não ia acontecer, né? Agora, ações. Puxa, as empresas são alavancadas, não conseguiu pagar dívida, vai poder entrar em falência, vai poder entrar em recuperação judicial. A dinâmica é muito maior nesse ponto. Então, eu preciso conhecer um pouco melhor a dinâmica dessa empresa para saber, poxa, essa crise chegou, essa crise vai afetar a minha empresa mesmo. Deixa eu sair disso aqui o quanto antes. E aí você tem que também ter um portfólio bem diversificado. Para quê? Porque às vezes você vai ter que sair no prejuízo mesmo, e aí um lucro compensa um prejuízo, e assim vai. Então, assim, a convicção ela vai partir de novo do conhecimento. E aí, porque o investidor de ações, ele acaba achando o seguinte, eu tenho que ter um acompanhamento, porque assim, amanhã eu vou ter que vender. Não é assim que funciona, gente. Isso aqui não é igual filme, né? Compra, vende. Não é assim que funciona. Você sabe bem disso, mas o que acaba acontecendo é que você faz um acompanhamento para ter a compreensão de, poxa, não está caindo porque tinha que cair mesmo. Está subindo porque tinha que subir mesmo. Ou está caindo por uma coisa passageira. Acho que né? Então, isso vale para ações, isso vale para fundo imobiliário. Mas, novamente, fundo imobiliário é mais fácil de eu conseguir compreender. Pegando esse gancho de que fundo imobiliário é mais fácil de conseguir compreender, no exterior a gente observa que nem sempre isso é verdade, porque lá os fundos imobiliários, né, no caso as empresas de exploração imobiliária, elas são mais parecidas com ações por vários motivos, geralmente também porque são alavancadas. Como é que tu enxerga a entrada da questão da alavancagem dos fundos imobiliários no Brasil e essa tendência e eventualmente essa maior complexidade que o investidor ele vai ter que adotar agora em entender a alavancagem financeira quando for comprar um fundo imobiliário, que é algo radicalmente diferente, né, daquela simplicidade de que eu estou apenas comprando um apartamento para alugar, agora eu estou fazendo em um fundo imobiliário. O fato de investir em um investimento que é alavancado, que depende de ciclos de juros de uma maneira muito mais forte, pode modificar o resultado bastante. Como é que tu enxerga essa modificação dos fundos imobiliários no Brasil em relação à alavancagem? Perfeito. O ponto que você tocou é fundamental, tá? Porque os fundos imobiliários começaram a ficar mais complexos justamente por causa da alavancagem. Minha visão, investimento imobiliário é extremamente propício para a alavancagem. Sim, total. Então, assim, investimento imobiliário, como eu falei, ele é conservador. E tudo que for muito conservador vai me dar uma lucratividade menor. Como é que eu potencializo essa lucratividade? Alavancando. Ok? Então, com menos equity, eu vou ter mais ativos e vou conseguir ter um melhor retorno. E como eu tenho um ativo imobiliário, um ativo real, a minha garantia ela é mais robusta. E a legislação me dá mais garantia, então eu vou ter juros mais baixos. Então eu consigo uma alavancagem. Então o investimento imobiliário é muito propício à alavancagem. Acontece que o fundo imobiliário tem muitas amarras que envolvem a distribuição de lucro. Então as alavancagens elas precisam ser feitas com muito cuidado para não machucar os fundos imobiliários. O que é machucar? É tipo, olha, teve uma mudança de ciclo de juros agora. Eu não vou conseguir rolar essa dívida mais para frente que eu estava planejando. Ou eu não vou conseguir fazer uma emissão de cotas para pagar. Porque no fundo imobiliário, o principal da dívida, então a amortização, ela precisa ser paga com dinheiro novo. Tá? Então, ou eu vendo um imóvel, e aí distribuo o lucro para o cotista, e o principal eu pago a minha dívida, ou eu faço a emissão. Eu não posso pagar
com o meu aluguel a amortização. E geralmente é no momento ruim de mercado que o fundo ele tem que rolar, né? E aí ele não vai conseguir nem captar e nem vender caro o fundo, o imóvel. Exatamente. Aí ele vai ter que fazer uma emissão. Aí vai fazer uma emissão muito abaixo do valor patrimonial. Aí, você entendeu? Então, assim, o fundo imobiliário para alavancagem, ele é muito delicado. Ah, mas isso quer dizer que não dá para fazer? Dá. Mas eu preciso fazer muito bem estruturado. Nós tivemos um fundo imobiliário especificamente que ele fez um processo de alavancagem entre 2019 e 2021 extremamente inteligente, em que ele casou todos os contratos de aluguéis com todo o financiamento. Mas o negócio é muito redondinho e mesmo assim você tem um risco extra ali, mas tem um caso ali, é um caso muito específico. E assim, é uma alavancagem enorme, que era uma alavancagem de 50% do ativo do fundo. Era quase que 1:1 do patrimônio líquido. O que é muito raro em fundo imobiliário hoje. Muito raro. Nós temos esse e tínhamos um outro caso. Na média, tá, Otávio, o que eu posso dizer é o seguinte: fundo imobiliário com mais de 20% de alavancagem tem que se tomar muito cuidado. Mas isso daí talvez seja por causa da nossa regulação hoje, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega a regulação americana, que permite que que obriga que a distribuição seja somente do lucro, ou seja, já tirando os juros, teoricamente ele teria liberdade total de pegar os aluguéis e pagar o juro, né? Ou de tentar amortizar. E depois só o que sobrar ele distribuir, né? Então, tu acha que uma mudança regulatória dos fundos imobiliários no Brasil poderia ser bem-vinda para aumentar bastante essa questão de alavancagem? Eu não sei se seria bem-vindo, mas com certeza mudaria bastante. Porque eu não sei qual que vai ser vamos dizer, a criatividade de alguns gestores. Mas, óbvio, daí vai fazer parte, vai ficar mais complexo analisar. E aí é bom porque dá mais trabalho para mim, né? Mas o que eu diria é o seguinte: bem, aqui no Brasil também, os juros, eles são descontados do rendimento. Então, assim, a despesa financeira, como nos REITs, elas podem ser descontadas. Amortização, né? Perdão. Isso, a grande diferença é a amortização, né? E principalmente lá, porque lá eu tenho outros fatores que eu posso jogar, porque lá é lucro líquido e aqui é lucro caixa. Não, é diferente. Um negócio que nem existe na contabilidade, mas que o Brasil inventou. Então, o que acaba acontecendo, né? Se você muda a regra, com certeza facilita a alavancagem. Com certeza facilitaria essa alavancagem. A minha questão é, mas qual é o produto que o investidor quer? Não, exato. É porque no Brasil a gente não tem um histórico, né, de operações imobiliárias muito alavancadas de uma maneira tão ampla como os fundos imobiliários estão sendo hoje no Brasil. A gente tem, acho que tu vai saber o número mais concreto, mas quantos investidores de FIIs a gente tem hoje? Uns 2 milhões aproximadamente? É um pouquinho mais de 2 milhões, 2 milhões e 100 mais ou menos. Praticamente a metade dos que investem em bolsa, né? A gente Isso. tem 5 milhões em bolsa, tem 10 milhões em cripto. Mas assim, o fato é que é bastante gente, né? E é bastante gente adaptada à realidade imobiliária, né? A gente trazer um comportamento bem mais parecido com o que seriam ações seria algo bem, bem radical, né? Talvez não... Exato. Não tivesse. Mas é interessante de observar como que muitas vezes, né, o bom desempenho imobiliário de REITs no exterior, né, nos Estados Unidos ou até na Europa, ele se deveu em grande medida pela alavancagem, né? Porque quando a gente observa os cap rates lá, quando a gente pega os principais REITs europeus ou americanos e a gente vai ver os imóveis, tem lá um yield teórico na ordem ali de 4, 5%, né? E eles têm retornos acima de 10%, porque eles se alavancam em 60%, 70%, 80%. Então, muitas vezes, algumas pessoas acham, olha só, eles estão investindo em imóveis e é seguro e eles rendem mais de 10% ao ano. Quando eles não percebem, muitas vezes, alguns investidores, que é um risco enorme, né? Uma alavancagem de 2/3 do capital é dinheiro emprestado, né? Isso não é a realidade brasileira hoje, né? E aí só que aí você vê o seguinte, né? Os Estados Unidos... o mercado financeiro, por exemplo, americano, que as pessoas têm o quê? Na faixa dos seus 30 e poucos anos, Sim. Elas não sabem o que são juros altos. Exatamente. Né? Então, o que acaba acontecendo? Uma alavancagem muito alta, ela fica muito desfavorável a juros altos. Sim. O que acontece? Muitos REITs americanos hoje desvalorizaram tanto, e quando eu digo desvalorizaram tanto, é quedas às vezes de 70%. Sim. Por quê? Porque eles têm dívidas que vão vencer em 2025 e o mercado de juros lá ficou bem pior. Sim. Né? E aí, o que acaba acontecendo? Você acaba realmente tendo um risco dessa alavancagem dar problema. Sim. De vender imóvel quando é o momento de vender imóvel, ter que arrolar dívida num preço muito mais caro. Então, por isso que no Brasil a alavancagem acaba de novo sendo tão difícil. Porque essa realidade que eles estão conhecendo um pouco mais agora, nós conhecemos há muito tempo. Então, você tem essa dificuldade. As próprias SAs,
de properties, né, que são, vamos dizer assim, o equivalente aos fundos imobiliários. Então, aquelas empresas que compram shopping, compram prédios de escritórios, elas se alavancam também. Mas elas não chegam no nível de alavancagem de um REIT. Sim. Por quê? Porque você tem esse histórico de juros no Brasil e fica mais desafiador você ter isso aqui. Então, imagina no fundo imobiliário que eu tenho uma série de amarras de obrigações de distribuição. Então, você tem a história do risco-retorno. Tivemos fundos imobiliários que se alavancaram, sim, se alavancaram em modelos que permitiam o quê? Distribuir rendimentos altíssimos, Otávio. Que é o quê? Dava carência de juros, carência de amortização, carência de tudo durante 2 anos. O rendimento ficava maravilhoso. Só que aquele negócio estava correndo o patrimônio lá por trás. Sim. A conta uma hora chega, e a conta chegou. E aí nós vimos o quê? Fundo que foi feito IPO por R$100, Sim. sendo negociado a 25, e o gestor dizendo, vale 50. Cara, ele fez IPO 2 anos atrás por R$100. Sim. E o gestor vem dizer, vale, tá vendo? Tá, vocês estão contando a 25, mas vale 50. Cara, eu fiz o IPO por 100. Por quê? Porque a alavancagem, realmente, ela foi feita de forma muito agressiva. Ela não foi... isso significa, então, mas ele foi pego no contrapé da economia brasileira? Não. Porque o fundo imobiliário, ele tem esse detalhe. Tudo bem, o gestor ele vai lá, faz uma alavancagem pequena, porque, poxa, deixa eu gerar mais retorno aqui para o meu investidor, deixa eu gerar mais alfa, e eu fui pego no contrapé da economia, da pandemia. É uma coisa. Isso aconteceu também. Outra coisa, tacar-lhe uma alavancagem gigantesca numa estrutura que o risco de dar, a probabilidade de dar problema é muito grande. Sim. Né? Então, a parte de alavancagem em fundo imobiliário, ela precisa ser muito, muito bem cuidada. Sim, sim. E até fazendo um gancho, tá? Um pouco mais agora para a parte de finanças pessoais, mas tocando aí nessa parte de alavancagem, agora com mudanças de juros que a gente observa que os juros subiram, agora talvez comecem a cair, muitas pessoas elas se questionam sobre a questão do financiamento da casa própria, se valeria a pena ou não. Queria saber a tua opinião em relação a isso, considerando que eventualmente pode entrar aí num questionamento mais da comunidade FIRE, etc, né? Se valeria a pena ou não, por exemplo, pegar o valor de um imóvel que a pessoa tem físico para investir, se você é favorável a isso ou não, talvez seja muito arrojado, né? Ou eventualmente se alavancar, né? Ou seja, financiar um imóvel físico para investir, considerando o diferencial de juros, que no Brasil, de maneira geral, são juros incentivados, que a gente tem na Caixa, por exemplo. Como é que tu vê essa situação agora trazendo mais para a realidade da pessoa, não do fundo, mas da vida do investidor ali, se valeria a pena fazer esse tipo de alavancagem como um todo, né? Porque, assim, eu vejo que, enfim, eu vejo bastante conteúdo do que é falado no exterior sobre essa questão de finanças pessoais, e lá, de fato, assim, os investidores, eles têm mais essa visão que se eu me alavanco, o meu patrimônio total, teoricamente, agora eu tenho 60% do meu patrimônio é um imóvel, mas eu tenho uma dívida aqui, ou seja, a pessoa faz um balanço ali de ativos e passivos total, né, do que ela tem, e no Brasil as pessoas elas acabam ignorando o fato de fazer um financiamento e acham que aquilo ali é algo que teoricamente não entraria no cômputo total da situação da pessoa. Como é que tu vê essa situação de financiamento pessoal? Sim. De maneira geral? Primeiro nós teríamos que tirar, acho que as diversas variáveis que não falam sobre finanças, né? Como questões, por exemplo, de é o momento de você comprar um imóvel, não é o momento de comprar imóvel, né? Mas assim, é o momento de eu comprar um imóvel. Então vamos pensar assim, poxa, eu tenho minha vida estabilizada, eu já casei, eu tenho meu filho, eu sei quantos quartos eu preciso no imóvel, então eu vou comprar ou eu vou viver de aluguel? Essa é a grande pergunta das pessoas, né? Então, a minha opinião é, de um modo geral, vale a pena comprar financiado. Sim, porque tem juros geralmente abaixo do CDI, né? Exatamente. E por uma questão muito simples. Beleza. Nós chegamos na conclusão anterior de que o imóvel ele não tem o poder de corrigir pela inflação. É ingenuidade se pensar isso. Mas eu costumo dizer que ele tem uma certa resiliência à inflação. Se a inflação começa a ficar muito alta, fica mais caro construir. Então, é uma coisa meio lógica. Ele, de repente, não vai valorizar na mesma proporção, mas ele vai crescer naquela proporção ali. Se eu tiver um PIB pujante, então daí acaba crescendo um pouco mais. Tá? E aí o que acaba acontecendo? Nós temos financiamentos no Brasil a juros mais TR. TR não é nada. Sim. Certo? Então, queira ou não queira, você faz uma compra dessa, você está protegido da inflação. Sim. Então, você imagina uma pessoa que comprou um imóvel há 2 anos atrás e está pagando 6% mais TR. O PCA dando 8%. Exato.
Só a inflação já está dando tudo que ele está pagando ali, entendeu? Então você tem muito dessa dinâmica. Então eu acho que tem. Quando você olha muita gente falando de finanças, eu vejo muita coisa assim meio cega, tipo, não comprem imóvel, vivam de aluguel, Sim. vivam de aluguel. E aí vem muito aquela pergunta: vendo meu imóvel para investir? Isso é bem recorrente, né? Eu acho loucura, já falo de antemão aqui, tá, gente? Envolve um monte de aspectos psicológicos e tal. É uma situação diferente de quem precisa vender o imóvel, precisa trocar de imóvel, é outra situação, tá? Assim, de modo geral, eu acho que faz algum sentido comprar. Tem que levar vários detalhes, se faz sentido naquele momento, porque às vezes eu estou num boom imobiliário. Claro. Por exemplo, eu sou de Florianópolis. Nós estamos num boom imobiliário muito forte lá agora, porque a pandemia trouxe muita gente de São Paulo, tem uma demanda muito grande por imóveis lá, e a sensação das pessoas é, isso aqui não vai parar de subir nunca. Sim. Já subiu 100% no intervalo de 2 anos, Otávio, em muitas regiões, e as pessoas, óbvio, começa aquela sensação, não vai parar de subir nunca. Então, às vezes, você também tem que saber fazer um pouco dessa avaliação ali do momento. Mas, de um modo geral, tirando esses detalhes que você vai ter que olhar, eu acho que faz muito sentido comprar e comprar financiado. Aí, é claro, vai entrar outros fatores, tipo assim, eu sou uma pessoa organizada, então, assim, eu tenho dinheiro para comprar aquele imóvel, eu vou comprar financiado, eu vou investir e tudo mais. Não é a média dos brasileiros, que muitas vezes a pessoa vai fazer. Sim. Eu tenho dinheiro para comprar, eu vou comprar financiado e vou comprar um Porsche aqui para botar na garagem. Exatamente. Aí vai mudar um pouco essa dinâmica, né? Sim, mas, por exemplo, em relação agora a investimento não para, no caso, em imóveis, não para morar, mas para fins de investimento mesmo, realmente acho que tu vai concordar que, de maneira geral, não faz muito mais sentido ter aquele apartamentozinho lá para viver do aluguel, né? Não. Com fundo imobiliário não faz sentido. Uhum. Porque pensa o seguinte, uma pessoa rica, Sim. tá? Uma pessoa rica mesmo, tipo, não super rico, mas uma pessoa rica, sei lá, 5 milhões de reais. Sim. Ela vai comprar o quê? 10 apartamentos? 10 apartamentos. Sim. Olha a quantidade de inquilinos que ela vai ter. São 10. Se ela perdeu 2, ela perdeu 25% da renda, porque os 2 imóveis vão gerar prejuízo, né? Sim. Você compra em fundo imobiliário, a possibilidade de você perder 25% da renda é só com a pandemia. E olhe lá. Quanto que tu acha que foi a queda, de maneira geral, em rendimento na pandemia? Uns 10%? Porque acho que tinha os contratos amarrados antes, né? O problema foi o shopping, tá? Tá. Então, assim, na minha carteira recomendada, a queda foi de 5%, que nós não tínhamos uma concentração muito grande naquele momento em shopping. Porque, assim, eu costumo dizer que eu mirei numa coisa e acertei na outra. No final de 2019, nós tivemos uma empolgação muito grande com os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários começaram a ficar muito caros e eu fiz um movimento muito forte de venda de fundos de tijolo e fui para fundos de recebíveis, porque havia uma distorção muito grande do mercado. Então, isso acabou protegendo um pouco, porque nós estávamos muito pouco expostos a fundos de shopping, tá? E os fundos que estávamos expostos, eles tinham um perfil de público diferente, eles conseguiram até reabrir um pouco antes. Então, perdeu-se muito pouco. Mas, na média, o investidor ali deve ter perdido em torno de uns 15% a 20% da sua renda no pico da pandemia, né? Por causa dos shoppings fechados. Em abril, março. Exato. Aí depois você teve ali uma perda um pouco maior por causa dos escritórios, que acabaram perdendo muitos inquilinos ao longo do tempo e tudo mais. Mas não mais do que isso, tá? Conheço casos de pessoas que eram super concentradas em shopping. E aí voltamos à história do melhor. 2019, fundo de shopping era a melhor coisa que tinha. Até porque um único shopping, ele já tem uma diversificação enorme interna, né? Tipo, centenas de lojas ali dentro, né? Mas eu nunca gostei desse tipo de concentração, principalmente para quem vive de renda. Quem tá, às vezes, ali num processo de, deixa eu tentar ganhar um capital, pode ser, mas ainda não gosto. Fundo imobiliário, para mim, é um instrumento gerador de renda. Tá? Então, você ficar tentando buscar esses ganhos de capital, você pode errar um pouco o teu tiro ali. Acho que se você focar em bons ativos geradores de renda recorrente e crescente, tá? Ainda que não cresça totalmente com a inflação, o teu potencial de sucesso é muito maior. Pelo menos a minha carteira recomendada, a minha carteira pessoal, o sucesso tem se dado nesse sentido. Agora, você ficar ali tentando fazer essas concentrações
nunca me agradou muito. E a pandemia veio para provar isso, sabe? Sim. O shopping, ele tinha esse aspecto. Não, o shopping é perfeito. Porque o shopping é perfeito. Se você pensar do ponto de vista imobiliário, ele é perfeito. Sim. Porque ele já tem diversificação de inquilino. Sim. Ele tem o que eu digo de flexibilidade de uso. Sim. Que eu gosto muito de olhar no fundo imobiliário, isso, flexibilidade de uso. Então, por exemplo, eu comprei um prédio de escritório. Terreno dá para fazer um prédio ali Isso. no estacionamento. Por exemplo, eu comprei um fundo que é dono de supermercado. Pô, o supermercado é super flexível. Um galpão, eu ponho no chão, construo um prédio, construo outra coisa. Agora eu comprei um prédio, um fundo imobiliário que é proprietário de um prédio de 30 andares de escritório. Só serve para escritório, não serve para outra coisa. Sim. Né? O shopping, não, exatamente isso. Eu tenho um terreno, eu posso usar para outra coisa. Ah, tá vindo pouco carro, posso usar o estacionamento para outra coisa. Um evento, uma coisa assim. A loja de roupa não tá mais dando muito dinheiro porque a Shein tá quebrando todo mundo. Beleza, põe um restaurante, Sim. põe um negócio de espetáculo. Você entendeu? Ele é muito flexível. Então ele se tornava um investimento perfeito. Eu nunca gostei dessa ideia de ser concentrado no ativo, porque eu sempre dizer, o risco. Eu costumo dizer isso, Otávio, eu tenho certeza que você deve dizer isso também, apesar de nunca ter ouvido, mas eu tenho certeza porque você tem muito estudo sobre finanças. O risco não está no que tu vê. É no que tu não vê, exatamente. É no que tu não sabe, né? O que tu vê, a tendência é que a média das pessoas já estejam vendo. Sim. Algumas pessoas conseguem ver um pouco mais, perfeito, mas de um modo geral, o risco que a média dos investidores conseguem ver é o risco que todo mundo está vendo e aquele risco está no preço. Então, o risco está no que você não consegue ver. Você ter a compreensão disso te leva a uma carteira mais diversificada. Sim. De maneira geral, embora eu saiba, obviamente, que tu foca bastante em fundo imobiliário e imóveis, como é que tu enxerga não só agora de fundos imobiliários no Brasil, mas, por exemplo, em REITs no exterior ou a alocação global ao setor imobiliário? Porque assim, a gente tem 11 setores econômicos, né? E tem os imóveis, eles são um deles, né? Tem outros 10. Então, como é que tu enxerga o peso? Obviamente, tu deve dar uma preponderância bem grande ao setor imobiliário, principalmente no Brasil, por causa das questões, as vantagens dos fundos imobiliários no Brasil. Mas como que tu enxerga essa questão de peso? Porque, salvo engano, eu acho que eu tinha verificado antes que tu tinhas comentado que tinha um período durante o período da pandemia ali que tu tinha investido diretamente em REITs no exterior. Se tu puder situar como é que ocorreu aquela situação e como que tu enxerga o peso desse setor específico, né, na tua carteira, que hoje é uma carteira de renda, né, considerando que é um setor que, assim, que no Brasil ele é mais resiliente, mas no exterior nem sempre, né, pode ter quedas extremamente grandes, né, em REITs, em algumas crises em outros países. Eu vou ser bem sincero contigo, eu sou apaixonado pelos REITs. Sim, tá? imaginei. Quando eu comecei a estudar os REITs, assim, eu fiquei encantado, porque o REIT é um instrumento muito mais eficiente do que o fundo imobiliário. Em vários motivos, né? Ele é uma empresa, ele tem equipe interna, ele pode alavancar, ele é enorme. Sim. Aí você pega um REIT lá, ele tem quase o tamanho do nosso mercado inteiro brasileiro. Então, eu sou realmente apaixonado pelos REITs. Mas, claro, tem vantagens e desvantagens. Então, a minha opinião é sempre olhar isso. O que eu acabo vendo, Otávio? Eu gosto de estudar os vários setores para poder ter essa compreensão. Tipo, o que eu acho que naquele momento está um pouco melhor. Porque hoje eu tenho metade do meu patrimônio em fundos imobiliários e metade em ações. Em 2021 eu tinha 1/3 em ações, 1/3 em fundo imobiliário, 1/3 em REITs. Ou seja, 2/3 em imóveis, né? Exatamente, 2/3 em imóveis. É bastante coisa. É bastante coisa. Porque realmente eu tenho esse gosto grande por imóvel. Ah, por que eu não investia em tecnologia? Eu entendo muito pouco. Então, eu tinha uma certa dificuldade também. Eu gosto muito disso. Você tem que ficar um pouco no teu ciclo de competência. Então, ações eu invisto há muito tempo, fundos imobiliários também, mas tem algumas coisas que você tem aquela dificuldade. Então, por exemplo, você via algumas ações americanas, né, com valorização muito expressiva. Aí eu disse, faz sentido. Tesla valorizando sem parar. Aí eu dizia, faz sentido. Cara, eu não entendo nada disso aqui. Então, assim, não é porque o negócio está valorizando que eu vou comprar. E esse é o grande erro de boa parte dos investidores. Está valorizando, eu não quero perder esse bonde. Né? E aí, então, eu aprendi a não entrar nisso. Eu entendo aquilo ali. Então, por que eu tive 1/3 do meu patrimônio em REITs? E aí eu já digo o seguinte, eu fui por BDR. Tá? Sim. Tá, outra questão interminável. É outra questão que nós precisávamos de um podcast inteiro. Mas é o seguinte, o que na verdade me dava flexibilidade? O que eu fiz ali o comparativo durante a pandemia? Tá? Eu vou te dar mais um outro dado. Eu tinha um investimento em uma SPE de construção imobiliária. Então eu tinha mais em Florianópolis. Eu tinha mais patrimônio em imóveis.
Eu acabei fazendo uma venda de um imóvel, então eu tinha uma renda na pandemia. Sim. Eu vendia ela ótimo, melhor em momento março do mundo. de 2020. Perfeito. Foi Se fosse para fazer um melhor time, não dava. Não dava. E aí o que aconteceu? Aquele dinheiro entrou e aí para onde vai? Uma parte foi para fundo imobiliário, que estava desvalorizado, uma parte foi para ações. E aí eu já vinha estudando os REITs e aí caí de cabeça mais ainda nos REITs. O mercado, o brasileiro acha que a nossa bolsa ela tem volatilidade. Porque ele não investiu ainda na bolsa americana. Sim. E os REITs caíram demais. Sim. E aí o comparativo era muito simples, né? Você olhava, por exemplo, o fundo imobiliário de laje corporativa, tinha caído e estava te dando ali um dividend yield de 7%. Você fazia algumas premissas. Em dólar? Não, fundo imobiliário brasileiro. Tá. 7%. Brasil, tá. Aí você fazia algumas premissas e você dizia, putz, mas esse 7% de repente nem se sustente, Sim. porque vai movimentar muito isso aqui. Aí você olhava para um REIT de laje corporativa, pagando 12%. Sim. Poxa, lá o respeito ao contrato é muito maior. Sim. No Brasil, aqui, qualquer liminar aqui já derruba esses contratos aqui, o cara já não recebe aluguel. Sim. Né? Sempre um patrimônio imobiliário muito maior, muitas características interessantes. Sim. Não, é REIT, meu amigo. Sim. Aí vem essa história que eu disse, entendeu? É a história dos comparativos. E aí você via, por exemplo, REITs que eu acho fantásticos lá, que são os REITs que seria o equivalente ao nosso renda urbana aqui no Brasil, né? E aí você pega lá esses REITs e aí eles estavam com um desconto muito expressivo, com um dividend yield que não é tradicional neles. Então eu disse, não, faz sentido. E o dólar devia estar ali na faixa dos 4,70. Ainda mais com os juros na época que tinham ido a zero, né? Exatamente. Aí o dólar estava ali nos 4,70. Eu disse, gente, faz sentido eu proteger um pouco desse meu patrimônio, ter um pouco desse dólar. Eu não sei o que vai vir pela frente. Sim. E os REITs são interessantes. Então eu acabei fazendo esse movimento ali. Não fiquei confortável para ações, pus muito pouca coisa em ações. Uhum. Tá? Nesse movimento de se proteger foi bem engraçado, porque aí eu botei um pouco ali nas chamadas ações não cíclicas, então empresa de cigarro e tal, americana. Então não foi totalmente para... Eu falo um terço, mas na verdade não foi bem assim. Claro. Sempre tem algumas variáveis. E foi engraçado porque daí eu disse, tá, legal, eu estou bem diversificado. Eu tenho ação não cíclica, eu tenho REIT, dólar, fundo imobiliário, ações de vários setores. Poxa, mas e se eu quisesse me diversificar por uma guerra? O que eu faço, gente? Tem uma bola de cristal aqui contigo. Cara, eu pensei isso, só que eu não fiz. Sim. Eu disse, pô, eu compro uma ação de uma empresa de armamento. Armamento nos Estados Unidos. Mas aí eu já estava com a carteira montada, eu disse, eu não vou fazer isso. Tem que vender bola de cristal e o pessoal vai comprar. Mas era a ideia de diversificar. Por quê, Paranhos? Porque aí eu tinha ali um receio, porque eu estava saindo do serviço público. Então eu queria ter uma carteira diversificada que me protegesse. E a ideia foi bem essa. Tá, ok, eu preciso me proteger. E uma guerra. Sim. Foi muito doido aquilo dali. E aí não comprei. Sim. Não comprei e tal. Então, assim, por isso que, né, a tua pergunta ali da diversificação, ela veio muito nesse sentido, de tipo, ficar sempre olhando. Por que depois eu vendi? Porque vários fatores me faziam acreditar que aí o Brasil estava barato eventualmente. Que o Brasil estava barato, que os fundos imobiliários tinham caído muito, que o dólar não ia a R$8. Sim. Eu podia errar. Podia, mas assim, não entender. Algo que eu acho interessante, assim, eu meio que observo isso, né? Eu acho que assim, o dinheiro das pessoas vai ser investido onde está o interesse delas, né? Então, por exemplo, teu interesse está mais em imóveis, tu acaba investindo mais em imóveis. Tu descobriste os REITs, passaste a estudar mais, teu dinheiro foi para eles. Uma coisa que eu tenho uma convicção bem grande é que se as pessoas parassem e ao invés de apenas ficar lendo, enfim, notícias sobre ações brasileiras, passassem a começar a se observar as ações que estão dentro de fundos mais globais, elas iam passar a se interessar mais em investir mais. A gente tem países, por exemplo, como a Turquia, por exemplo, que tem empresas lá que basicamente exportam para a Europa e tem renda em euro. Só que a cotação lá do ETF turco caiu 80%. Então, assim, eu acredito que, em grande medida, o teu interesse, eventualmente, ou de outras pessoas, poderia também migrar para outros setores se houvesse, enfim, apenas uma pesquisa sobre outras alternativas. Tu considera, eventualmente, também ampliar um pouco, assim, a diversificação setorial e global em outros países, além dos Estados Unidos? Difícil, tá? Porque qual que é o problema? Como é que eu vou estudar tudo isso, né? Claro, eu posso contar com um profissional como você. Não, né, ou usar um ETF amplo para isso. Exatamente, ou usar um ETF amplo. Como eu gosto muito da história do Stock Pick, porque eu estudo há 20 anos, claro, né? lógico, então, assim, eu acabo conseguindo.
Mas, como eu sempre digo, eu estou sempre aberto a olhar diversos investimentos. Meus alunos no curso, às vezes, perguntam assim, tá, Rodrigo, daqui 5 anos, quando os fundos imobiliários valorizarem muito, o que nós vamos fazer? Não sei. Sim. Daqui 5 anos nós conversamos. Porque eu vou precisar... E aí, como é que eu vou conversar? Eu preciso ter conhecer vários instrumentos, né? Por exemplo, você falou os REITs. Quando eu comprei os REITs, eu já vinha estudando, já vinha meio que olhando, mas não era aquela profundidade. Quando eu disse, não, peraí, essa equação aqui não tá legal, deixa eu aprofundar nesse negócio aqui. E, realmente. E quando você aprofunda no mercado americano, você acaba tendo porque lá a gente tem 4 mil empresas com uma liquidez enorme. Então... Exatamente. Só que assim, é mais difícil. Começa a vir o ETF. O ETF, ele vem realmente como essa alternativa muito bacana. Mas assim, você também tem que... Eu não sei, tem que ter um certo cuidado para você não entrar em umas roubadas. Eu tinha um amigo meu, por exemplo, que comprava ETF ucraniano. Não, é complicado, né? Não, o que era bem comum antes do período da guerra era ETFs russos, né? Porque os ETFs de ações russas eram extremamente baratos, né? Tinham PL de 4, 5, o que é muito barato, tem muitas empresas brasileiras que hoje têm PLs desse nível. Só que, assim, as pessoas acham que PL baixo significa somente que vai ter um retorno alto. Não, né? Aquele preço ele indica risco, e a gente observou qual é o risco, né? O congelamento dos ativos que não podiam mais ser negociados. Então, isso daí acaba refletindo no preço, né? Mas enfim, fica aí então o convite para considerar investimento também em outras regiões. Porque, assim, uma coisa que eu observo, eu não sei a tua opinião sobre isso, porque fundos imobiliários que, como são imóveis, muitas vezes não crescem, né? As pessoas elas podem se perguntar, tá, mas o meu rendimento, enfim, ou a minha rentabilidade, ela vai ser realmente limitada? Talvez não, né? Porque eu sempre dou o exemplo de um imóvel físico. Não é porque você tem um apartamento alugado que a sua rentabilidade vai ser baixa, né? Embora o apartamento não cresça, se você tem um yield ali de 10% ao ano, seu rendimento vai ser bom, vai ser de 10% ao ano. Então, o mesmo racional se aplica a regiões que eventualmente podem crescer menos no mundo, né? Europa ou até o Japão, que crescem menos do que os Estados Unidos, mas pelos preços podem estar tão menores que justifica o investimento com ótimas rentabilidades. O melhor exemplo é o que tu deste ali de empresas de consumo básico, né? Que tu estava investindo, acho que tu mencionaste em tabaco, alguma coisa assim. Tabaco é uma indústria que não para de cair, né? Assim, a gente tinha uma queda de praticamente 60% dos fumantes nos últimos 30 anos, e o retorno foi superior ao S&P 500, que cresceu ele 11% ao ano. Então, enfim, é apenas uma questão de diversificação, e que muitas vezes não é uma região que tem baixo crescimento, vai ter um baixo retorno ao acionista. Exato. Hoje a reflexão que eu faço, durante esse período que eu estudei bastante ali, opções alternativas, porque eu gosto muito da ideia do FIRE, né? Se tu me chamar para um podcast sobre independência financeira, eu sou apaixonado por esse tema. E você entra realmente nesse nível de diversificação que você tanto defende. Qual que é a minha grande preocupação? Países que realmente te geram um certo nível de proteção. Sim, lógico. Né? Sim. Com quantas coisas. E aí, quanto eu consigo entender? Pô, tá investindo nos Estados Unidos? Nós sabemos que eles têm um histórico enorme de proteção a contratos e tudo mais. A Europa, boa parte da Europa também, né? Sim. Então, aí quem está nos assistindo agora, mas o Brasil não tem. Mais ou menos também, queira ou não queira, nós temos um país que realmente tem muitas dificuldades políticas, mas eu acho que nós estamos tão bagunçados politicamente que até para se destruir nós temos dificuldade. Tá? Então, assim, bem, é claro, é uma reflexão minha, mas assim, eu sempre fico com aquele receio, por exemplo, poxa, e se eu tivesse num ETF argentino, russo, né? A própria Turquia, mas tem suas dificuldades políticas. Então, querendo ou não querendo, no Brasil ainda, óbvio, consigo entender. Os Estados Unidos é um país bem capitalista, a Europa, dependendo de alguns países, também é interessante. Então, eu gosto muito da tua linha de trabalho na ideia dos ETFs, e eu acho que faz muito sentido para os investidores realmente nesse sentido. Cara, eu vou fazer um stock pick nos Estados Unidos. Cara, boa sorte, né? É meio loucura. Com REITs você consegue fazer. Sim. Entendeu? Não são muitos. Eu quero pegar algum específico, por exemplo. Como eu queria lá os ETF não, as empresas que faziam produtos bélicos. Sim, armamento, né? Avião, essas coisas. Sabe o que foi muito curioso? Porque daí eu fiquei interessado e eu comecei a acompanhar. Sim. É muito interessante. Quando a gente abre os relatórios e começa a ver o que eles fazem, os projetos de décadas. Exatamente. Eu disse, poxa, que interessante que são essas empresas, e elas acabam não produzindo só armamento bélico, porque muitas das coisas acabam se extrapolando para o meio civil. Sim. Mas o interessante foi que de uma hora para outra elas começaram a valorizar. Sim. E valorizar, e aí explodiu a guerra. Sim. E isso é muito curioso, que você diz assim,
tinha gente sabendo que essa guerra já estava na iminência. Sim, complicado. Né? Então, e aí você tem essa questão dos ETFs, que olha só, olha esse fator que eu estou dizendo, né? Aí você está lá e aí o contrário é verdadeiro também. Então, o investidor que tenta fazer stock pick, é muito difícil. Sim, sim. Muito E é complicado, assim, antes de acontecer o evento da guerra, eu até tava, enfim, eu gosto de ficar estudando ações individuais, embora eu não invista em ações individuais, eu gosto para entender o mercado, claro. né? E eu peguei um ETF russo para entender por que ele era tão barato e tal, e eu comecei a olhar as empresas uma por uma. E eu vi que tinha empresas que realmente, assim, eu tenho certeza que investidores brasileiros iam gostar muito. Tinha portos lá que estavam funcionando há décadas, com recorrência, que todo mundo gosta, com dividendos e tal. Só que assim, depois a volatilidade cambial foi tão grande, o bloqueio de negociação impossibilitou que investidores estrangeiros pudessem negociar, que muitas vezes nem adianta, entendeu? A pessoa ela pode ter um investimento bom, mas num país errado e dá problema, né? Eu realmente não acredito, né, que o Brasil vai dar muito errado, né? Assim, a gente tem muitas pessoas muito caóticas e pessimistas, né? Tu deve ver isso sempre. É porque o Brasil tem várias blindagens, né? Para uma economia bem diversificada, reservas, etc. Mas, assim, nunca dá sempre para colocar, Perfeito. né? Todos os ovos numa caixa só. Mas nós conseguimos nos entender, né? Sim. Eu não consigo entender alguns países. Então, por exemplo, uma coisa que eu digo muito do Brasil, quando as pessoas, os pessimistas atacam, né? Sim. O Brasil vai virar Venezuela, o Brasil isso, o Brasil aquilo. E a minha convicção é de que isso não vai acontecer, apesar de algumas coisas nos assustarem. Mas eu sempre digo o seguinte, gente, o Brasil ele tem um nível de complexidade que ele não passa só pelo governo federal, passa pelos governos estaduais. Total. Por exemplo, nós estamos em São Paulo. O poder do governador de São Paulo frente ao Brasil grande. é muito grande. É 40% do PIB, né? Então, e ele é muito... E Sim. é só nós pegarmos história, né? A própria questão que envolve polícia militar com guerra com o exército brasileiro. Então, a complexidade do Brasil é muito grande. E nós, estando aqui, nós conseguimos entender isso. Sim. Eu vou entender isso na Rússia. Então, É difícil. Sim. Não consigo nem entender o que os caras falam, entendeu? Então, eu acho que mas com certeza, tu tem toda a razão nessa questão de que às vezes você vai achar umas boas opções em alguns locais, algumas praças que não são as melhores de todas, né? Perfeito. Enfim, e apenas uma, no caso, direcionando para finalização, pegando até um exemplo de um podcast bem bacana que eu vi. Se eu te desse a oportunidade de falar hoje para todos os investidores no Brasil, se é para tu dar uma dica para eles, em termos de educação financeira ou até de investimento, o que tu daria, assim, de recomendação ou dica, não do que comprar ou vender, mas dica de como investir melhor, se todos os investidores brasileiros pudessem te ouvir hoje? É o básico, né? Estude, né? Busque informações sobre investimentos, mas vai lá, não. Vou ser mais profundo. Porque tem uma coisa, Otávio, que eu comecei a dar valor de, sei lá, uns 6 anos para cá, 7 anos para cá, e foi se intensificando, que é o seguinte, são dois pontos específicos para investimentos. Aprenda sobre ciclo de mercado. Isso é muito importante. Tá, então, não vou ficar só no estude, que isso fica muito vago. Então, estude ciclos de mercado. Isso é essencial. E estude um pouco sobre psicologia financeira. Tem hoje um livro, né, muito famoso sobre isso. Morgan Housel, né? Isso, a psicologia financeira. Quando eu li aquele livro, eu disse... Gente, por que não fizeram esse livro há 20 anos atrás? Sim. Não, e na realidade, em relação a esse autor, eu vou até depois colocar o link aqui para vocês terem acesso. E esse autor, ele escreveu um blog sobre psicologia financeira que eu já segui há um bom tempo atrás. E depois é que ele resolveu pegar as coletâneas de artigos dele e fazer o livro que depois bombou e viralizou e tal. Mas ele mostra como que os comportamentos humanos, eles são previsíveis, e mesmo que a gente saiba que a gente tem vieses e tal, a gente sofre esses vieses, né? E a gente continua agindo conforme os vieses, mesmo sabendo que a gente é vulnerável a eles. Isso. Né? Então, eu acho que o conselho que eu daria é esse, entenda o ciclo, entenda essa psicologia, entenda isso que você falou, que quando você conseguir ter essa compreensão, você vai se tornar um investidor melhor. E aí eu vou te dizer uma coisa, durante a pandemia, isso para mim é emblemático, tá? Durante a pandemia,
Eu participo de muitos grupos de WhatsApp de investimento, mas tem um especificamente que eu fundei e na época eu era bem ativo lá. Hoje, com Desmistificando, fica mais difícil ser ativo em grupos de WhatsApp, mas naquele especificamente eu era muito ativo. E ali, por volta de abril, maio, na pandemia, tá? Eu ainda tinha dinheiro em caixa e eu lembro que eu escrevi o seguinte: gente, tô com muito medo do que vai acontecer nos investimentos, mas muito medo. Vou botar tudo que eu tenho em reserva de oportunidade em investimentos de novo. E aí veio um cara e disse: eu não entendi. Sim. Não entendi, tu está morrendo de medo e vai botar tudo. Eu disse exatamente isso. Veja, eu tenho quase 20 anos de mercado financeiro, já passei por várias crises, sei que as coisas vêm, sei que as coisas vão. Eu sei que algumas empresas aqui vão sobreviver, tá? E se eu tô com muito medo, imagina quem entrou no ano passado. Sim, estão vendendo tudo. Tá apavorado. Então, você acabar tendo essa compreensão de que as pessoas têm uma tendência a pensar igual, faz com que você também reflita sobre os teus sentimentos. Sim. Porque o teu sentimento, eu costumo dizer o seguinte, o teu sentimento vai vir. Sim. Teu sentimento vai vir. O que você vai fazer com ele é que vai ser o diferencial. Sim. Então, assim, invistam no conhecimento de ciclo de mercado. Olha, Otávio, se eu tivesse recebido esse conselho lá em 2003... quem sabe eu até teria mais dinheiro, tá? Porque eu teria uma compreensão maior. Eu demorei muito tempo para ter a compreensão de ciclo de mercado. E quem foi me provocar justamente isso foram os fundos imobiliários. Naquela questão de tipo, tá, mas por que esse negócio não cresce? Qual que é a dinâmica desse negócio aqui, entendeu? E aí estuda, lê, conversa, lê, estuda. E para mim é uma das coisas assim fundamentais. E no final das contas, e eu acho que vai muito até na linha do ETF, o ganhar dinheiro muitas vezes não está no stock picking. Não. Está no eu conseguir ler melhor o ciclo Sim. de mercado. E aí eu posso ir via ETF, né? Sim, total. Então eu consigo ter essa compreensão. Então assim, eu acho que quem está começando hoje, gaste tempo entendendo o ciclo de mercado e gaste tempo sobre psicologia financeira. Perfeito, ótima dica, né? Até para complementar para o pessoal poder ver aí, tem um livro que eu gostaria de recomendar, que salvo engano é Unexpected Returns, que é exatamente sobre isso, né? Em que, embora quando eu comecei a investir, eu tenha menos tempo de investidor em relação a ti, eu comecei 10 anos depois, eu comecei em 2012, eu investi em agosto de 2012, mas eu aprendi justamente, acho que no começo, sobre ciclos de mercado por ter lido esse livro, Legal. né? Porque ele pega o histórico de mais de 100 anos, né, nos Estados Unidos e no mundo. Então, desde o começo, eu já comecei, eventualmente, com essa percepção de ciclo que é essencial, que é bem importante que tu mencionaste. Exatamente. Isso é fantástico. Você começar com isso faz um diferencial Sim. muito grande. Sim, não, perfeito. Mas, enfim, quero te agradecer, então, Rodrigo, pelo teu tempo, pela disponibilidade de estar aqui. Se tu puder dar umas palavras finais aqui para a audiência, né, fazer o teu pitch aí, enfim, para o chamamento para o teu conteúdo, fica à vontade. Legal, eu que agradeço. Eu agradeço de novo a oportunidade por ter participado do primeiro podcast. Para mim é uma honra poder estar aqui contigo. Quem não me conhecia, que acompanha o Otávio Paranhos, você me encontra nas redes sociais, Instagram, @desmistificandofi. Era o nome do blog, Sim. Otávio, Desmistificando FI. Então tudo foi ficando Desmistificando FI, mas você encontra com facilidade lá. Você encontra no YouTube, Rodrigo Medeiros, né, no nosso site, desmistificandofi.com.br. E aí uma palavra final que eu posso dizer. Às vezes a pessoa te acompanha, poxa, não investe em fundo imobiliário. Sim. Uma coisa que eu gosto muito de fundo imobiliário, e eu falo isso desde a minha primeira participação no programa do meu amigo Arthur Vieira de Moraes, lá na Infamando, em 2017. Eu digo o seguinte, gente, fundo imobiliário, na minha concepção, é um dos investimentos, como eu digo, não é o melhor, mas ele é um excelente investimento autoeducador. A maioria das pessoas, elas têm dificuldade de ter a compreensão de para que serve o dinheiro. Sim. Então funciona mais ou menos assim, o dinheiro, eu vou juntar dinheiro para comprar um carro, vou juntar dinheiro para viajar, vou juntar dinheiro para comprar uma roupa ou um celular. E ela não consegue ter a percepção que o dinheiro pode te gerar uma renda e comprar uma liberdade. Quando você investe em fundo imobiliário, você começa a ganhar aquela renda recorrente, você começa a fazer a seguinte conta. Poxa, peraí, eu tenho 50 mil reais aqui, esses 50 mil reais me rende 400 reais. Sim. Pô, é meu condomínio, cara.
Pô, vou pegar esses 50 mil reais e vou trocar de carro. Hoje Acabou a economia. Hoje em dia dá para comprar meio Uno, mas tudo bem, vou pegar 50 mil reais e vou trocar de carro. Acabou o condomínio. Sim. Você começa a fazer essa conta. Então, eu gosto muito da ideia. Você não precisa ter tudo. Você vai ter uma parte. Isso vai te dar essa compreensão disso. Porque eu acabo muitas vezes escutando a pessoa... Hoje mesmo eu recebi uma pergunta no Instagram que a pessoa dizia o seguinte. Agora eu juntei 2 milhões de reais. Põe tudo em fundo imobiliário e vou viver de renda? Como que você vai fazer isso se você nunca investiu em fundo imobiliário? Né? Além da ideia de botar tudo num fundo imobiliário não fazer sentido, você nunca investiu. Então, comece realmente desde agora. E o fundo imobiliário, na minha opinião, ele é fantástico para poder te dar essa compreensão. E aí você vai buscando os vários investimentos. Você vai ter ações, você vai ter ETF, mas não deixe essa classe, eu acho que de fora da sua carteira. E, obviamente, conte com a ajuda de um profissional. Você falou que você começou em 2012, você já teve a sorte de ler esse livro, a eficiência de conseguir achar esse livro. Quando eu comecei em 2003, ninguém falava sobre investimento, Otávio. Tipo, você tem informações, era horrível. 12, você já tinha um pouco mais, mas na verdade a quantidade de informações começou a vir ali em 2017. Hoje tem muitas informações, hoje tem muitas casas independentes, profissionais independentes que estão aí para ajudar as pessoas. Então busque isso, busque profissionais independentes para te ajudar. Porque o que muitas vezes acaba acontecendo é um mercado com muito conflito. É um mercado gerador de produto. Então, dependendo do profissional que está te auxiliando, ele não está querendo te ajudar, ele está querendo ganhar a comissão dele, ele está querendo ganhar um dinheiro que ele ganhou para o marketing. Então, saiba escolher realmente os profissionais que são independentes para poder te auxiliar e eles vão te auxiliar nessa caminhada. Acho que esse é o recado final, Otávio, porque eu vejo hoje ainda muitas pessoas resistentes a ter um profissional e aí você tem uma curva de aprendizado mais curta. Mais longa. Eu tive essa curva de aprendizado mais longa e ela é sofrida que você bate muito a cabeça na parede. Você não precisa seguir cegamente o Otávio, você não precisa seguir cegamente eu, você não precisa seguir cegamente um outro profissional que você goste, mas você ter a visão deles. São pessoas que estão há anos dentro desse mercado, são pessoas que estão estudando o tempo todo com isso, falando com outras pessoas sobre isso, vão te auxiliar a abrir a tua mente. Então, acho que esse é um ponto fundamental para o primeiro podcast. Exatamente. Um conselho de primeiro podcast. Exatamente. Então, quero te agradecer muito, Rodrigo, pela disponibilidade de participação nesse podcast. Então, pessoal, não percam então os próximos episódios. Podem se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, dar um like pro YouTube espalhar esse conteúdo para mais pessoas e pegar o link e mandar no grupo da família, no grupo aí de amigo de investimento, porque é essencial que todos nós saibamos, né, de uma forma ou de outra, investir melhor. Então, muito obrigado. É isso aí. Valeu, pessoal.